Aí. Bom, gurizada, então vamos lá para a nossa correção das provas de 2017 e 2018. Eu deixei 2019 de fora, né? Porque quiser, acho que até tenho gravado a correção dela, mas porque é aquele negócio, né? Caiu no ano anterior, é mais difícil de se repetir, né? Mas caiu ali até 2 anos antes. É mais provável que se repita alternativas ou questões, né? Porque sempre tem essa alternância. Então achei mais estratégico fazer isso. Bom, gurizada, vamos ver então. Essa primeira questão ela fala sobre desenvolvimento sustentável, né? E desenvolvimento sustentável é aquele negócio que ele tem três pilares, né? Tem que ser ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente justo, né? Então não é só a parte ambiental, né? Então é isso daqui, né? Melhorar as condições de vida da população mundial, sobretudo a parcela mais pobre. Então, sobre esse lance do desenvolvimento sustentável, qual que é a principal ameaça ao ambiente global? Então, aqui, acelerado o crescimento da população dos países mais pobres, elevando substancialmente o consumo dos recursos naturais e a emissão de gases do efeito estufa. O que está incoerente nessa questão? Galera, o que está incoerente nessa questão é que se tu for pensar assim, em termos de consumismo mesmo, as populações mais pobres, elas têm um padrão de consumo muito menor do que as pessoas dos países mais ricos, né? Então, tipo, se, por exemplo, toda a população da Índia tivesse a média de consumo que tem a população dos Estados Unidos, já não existiria mundo, né? Não existiria recursos naturais, que é um carro por família, né? Tipo, estraga o negócio trocando. Então, na verdade, os países mais pobres, eles acabam sendo os países que menos consomem, né? Tem um padrão de consumo, né? Então, aqui é falso. Claro que o crescimento da população, ele leva, né, um temor, né? Mas não é esse o principal. Distribuição desigual dos recursos naturais entre as diferentes regiões do globo, acarretando o uso expoliativo dos recursos, principalmente por parte das nações mais carentes. Falso, de novo, pelo mesmo motivo, colocando como se as nações mais carentes foram as que usassem mais recursos. Não faz nem sentido isso aí, né? São as nações mais ricas que usam mais recursos, né? Então, que vão consumir mais. Disseminação dos padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países mais ricos, aí sim, né? Os mais ricos são os que mais consomem e mais produzem, os quais acarretam, por exemplo, elevado consumo de recursos naturais e grande poluição do ar e dos recursos hídricos, que era verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Então, por isso, né? Então, aqui ele atribuiu o padrão de consumo dos países ricos como um problema, né? Então, isso daí tá bem presente no discurso ambiental. Ah, se todo mundo tivesse padrão de consumo dos Estados Unidos, ou sei lá, um dos países mais populosos, como China e Índia, tivesse padrão de consumo dos Estados Unidos ou da França, já não existiria mundo. Então, é isso que se coloca. Recusa dos países desenvolvidos e emergentes realizar investimentos em matrizes energéticas renováveis, virtude da baixa relação custo-benefício. Falso, né? Porque a gente vai vendo, né, vários países investindo em uma matriz energética mais limpa entre os desenvolvidos, né, como por exemplo a Alemanha, a Suécia, né, e entre os emergentes a gente tem até a China, né, Brasil como exemplo, né, tá, de que investe em matriz energética mais limpa, tá, apesar de não ser tão, tipo, aqui é verdadeiro, né, não tem uma relação custo-benefício tão grande, mas sim se investe. A ausência de um consenso entre os membros da comunidade científica mundial acerca das verdadeiras causas do aquecimento global. Galera, essa daqui, né? Por mais que a gente tenha pessoas que são céticas ao aquecimento global, do ponto de vista científico, é uma minoria bem pouco significativa, assim, em termos numérico e, né, um número bem pequeno de cientistas que não acreditam no aquecimento global, né? Então, é em torno de 3% dos cientistas. Então, é falso, né? Porque quando é uma minoria assim pouco expressiva, a gente pode falar que a gente tem um consenso. Mas a ciência é sempre muito complexa, né? Porque tu pode ter um cientista que prova uma coisa, outro cientista que prova o contrário, né? Eles estão errados, usaram dados diferentes, provavelmente, né? Usaram dados diferentes, viram por perspectivas diferentes, então até a verdade ela pode ser questionada em certos pontos, tá? Aqui, né? Uma competição de corrida, né? A gente vai ver que vai se passar entre o ponto A e o ponto B, entre as seguintes coordenadas, tá? Então, após atingir o ponto A, os grupos deverão seguir para o ponto B, para tanto seguirão em qual direção. Galera, então, a gente fez uma questão sobre essa, nessa pegada, né, na aula
na aula passada. Então, vamos colocar em prática aqui para ver se a gente entendeu aqui. Tá? Então, vamos ver. As coordenadas aqui que aparecem no ponto A é norte e leste. No ponto B é norte e leste. Ou seja, vai estar tudo dentro de qual quadrante, né? Então, tu pega aqui a Terra, tá? Aqui está a linha do Equador, tá? Eu sei que está ao norte, então eu risco aqui o sul. Eu sei que está ao leste, então eu risco aqui o oeste. Então, vai estar nesse quadrante aqui. Essa coordenada, norte e leste. Tá? Então vamos lá, vamos marcar o ponto A e depois a gente vai atrás do ponto B para ver qual direção que se percorreu entre o ponto A e o ponto B, tá? Vamos ver o ponto A. Vai estar 28 graus e 46 norte, tá? Então vamos botar aqui a latitude do ponto A, tá? 28 graus, tá? E 46, tá? Norte. E daí aqui a gente vai para a longitude do ponto A, tá? 53 graus e 54. 53 graus e 54. 54 minutos, tá? Daí a gente marcou o ponto A. A gente não precisa de uma precisão para saber o ponto A, né? Porque a gente tem que ver a posição do ponto B em relação ao ponto A. Esse que é o importante. Daí o ponto B. Vamos ver aqui, 28 graus e 50. Daí agora a gente pensa, 28 graus e 50 está mais perto ou mais distante da linha do Equador do que 28 graus e 46? É um número maior, né? Então, 28 graus e 50 minutos é um número maior do que 28 graus e 46. Né? Se ele é maior, ele vai estar mais distante do Equador. Então, vamos lá. Se ele vai estar mais distante do Equador, ele vai estar mais ao norte. Então, vamos ver aqui, ó. 1, tá? Aqui, ó, 28 graus, tá? E 50 minutos. Daí agora vamos ver com relação à longitude. 53 graus e 53 minutos está mais perto ou mais distante do meridiano de Greenwich do que 53 graus e 54 minutos? Está mais perto. Mais perto, mais perto. Isso aí, né? Um número menor, né? Então, menor está mais perto do zero. Lembrando que aqui a gente tem o zero da latitude, que é a linha do Equador, e aqui a gente tem o zero da longitude, meridiano de Greenwich. Então, aqui 53 graus e 53. Aonde se cruzam as... Deixa eu pegar uma outra cor. Aonde se cruzam as linhas as linhas vermelhas é o ponto A, onde se cruzam as linhas azuis é o ponto B. Então, se deslocando do ponto A para o ponto B, a gente vai percorrer o sentido noroeste, alternativa D. Tá? Galera, por que eu ensino vocês a fazer desse jeito desenhado esse tipo de questões que já apareceu tanto na SpaceX? Porque ela é uma questão relativamente simples, mas é muito fácil tu te confundir, né, quando tu não visualiza as coisas. Né? Quando tu coloca aqui o quadrante, né, eu vi que está no quadrante norte e leste, daí eu vi que aqui é o zero, eu sei que quanto maior o número está mais distante do zero, tipo, fica mais difícil de errar. Né? Então eu faço dessa maneira assim, tipo, desenhada, visual, para vocês garantirem um acerto, tá? Não é que, tipo, se tu quiser ver aqui direto, né, e ver aqui, não, se tu tem aqui uma latitude maior, tá? Entre o ponto A e o ponto B, tá mais ao norte. Se tu tem aqui, né? Se tu tem aqui, por exemplo, uma longitude menor, tá? A gente vai ver que nesse caso, como tá no quadrante leste, vai estar mais para o oeste, né? E aqui, como está no quadrante norte, né? Vai estar mais, tá, para o norte. Então a gente tipo, é aquele negócio assim para garantir que tu vai acertar a questão, né? Eu acho mais seguro vocês fazerem assim, né? Mas se vocês quiserem imaginar na cabeça de vocês, a gente tem mais capacidade de imaginar todo o sistema de coordenadas, toca a ficha, né? Eu acho mais seguro fazer assim para garantir o acerto, tá? Desenhadinho ali com calma, identificar o teu quadrante primeiro, depois vai para cá, risca o primeiro,
bota ali, daí vê qual está mais longe, mais perto da linha do Equador, qual está mais longe, está mais perto do meridiano de Greenwich, e garantir o acerto. Próxima Copa do Mundo na Rússia, se iniciar às 20 horas, cidade de Moscou, situada 3 horas adiantadas com relação à hora de Greenwich. Iniciar-se a 11 horas a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, situada no fuso 118 graus de longitude oeste. Galera, tem uma coisa importante, que eu considero importante sobre fuso horário, né? Vocês saberem que cada faixa de fuso, né? Então, se a gente for pegar, né, o princípio básico do fuso horário, né? Se a gente tem, né, 360 graus, que seria os graus equivalente a uma volta completa, né? Uma volta completa ao redor da Terra. A gente tem 360 graus ao redor da Terra, dividido por 24 horas, tá? A gente vai ver que cada faixa de fuso horário tem 15 graus, ou seja, a cada 15 graus eu mudo a hora. Isso aqui é a nossa hora civil, né? A gente está falando de hora civil, a gente não está falando de hora solar. Então a gente tem uma faixa de 15 graus para cada hora. E essas faixas, elas vão ser delimitadas a partir de 7,5 graus entre cada múltiplo de 15, né? Então, isso que é um negócio que às vezes a galera se perde, porque, por exemplo, aqui apareceu 118 graus, e 118 graus, ele não é um múltiplo de 15, né? Então, tu vai ter que partir assim, por exemplo, né? O zero, né? O zero para nós é uma referência, mas a faixa que vai delimitar o fuso zero é uma faixa que está entre 7,5 graus, tá? Leste e 7,5 graus oeste. Ou seja, todas as faixas entre 7,5 graus oeste e 7,5 graus leste vai ser a mesma hora. Se for 10 horas no zero, vai ser 10 horas no 7 graus oeste, tá? Vai ser 10 horas no 6 graus oeste, vai ser 10 horas no 7 graus leste, então toda essa faixa vai ser 10 horas. Ou seja, eu vou ter uma faixa de 7,5 graus para leste e para oeste de cada um dos múltiplos de 15. Então, galera, a gente tem como descobrir, né, a partir dos múltiplos de 15, em qual faixa que está, tá? Qual faixa que está a cidade de Los Angeles, o fuso 118 graus de longitude oeste. Daí vamos lá, tá? Vamos partir aqui das informações que a gente tem e começar a organizar, né? Então, eu não sei como é que vocês fazem prova, mas eu, quando costumo fazer prova, saio com ela toda arriscada, tá? Mas aqui, né, são 20 horas na cidade de Moscou. Vou botar aqui a cidade de Moscou bem a leste, tá? 20 horas. E aqui está me dizendo que está situada 3 horas adiantadas em relação a Greenwich. Ou seja, vai ser na faixa menos 3 GMT, né? Menos 3 Greenwich Meridianum Time, tá? Daí a gente vai ver, né, que aqui a gente vai ter a faixa menos 3, menos 2, tá? Menos 1 e 0. Se eu for traduzir esse 0, menos 1, menos 2, menos 3 em longitudes, o 0 vai ser 0 graus de longitude. O 15, tá, o menos 1, tá, vai ser aqui o 15 graus leste. O menos 2 vai ser 30 graus leste. O menos 4 vai ser 45, tá, graus leste. Eu botei menos é mais aqui, tá? Mais 1, mais 2, mais 3. Menos é em direção a oeste. Tá? Mais 1, mais 2, mais 3, que vai ser 45 graus leste. Ou seja, cada uma dessas faixas, né, que cada uma muda uma hora, são nos múltiplos de 15. Daí a gente vai ver o que delimita essa faixa, vão ser 7,5 graus para cada lado desse múltiplo de 15. E agora a gente tem que achar a cidade de Los Angeles. E agora a gente vai ter que achar ela dentro das faixas de longitude. Ele está dentro das 118 graus de longitude oeste. Então vamos ver lá, né? Daqui a gente tem menos 1, né? Vai ser o quê? 15 graus, tá? Oeste, tá? Menos 2, 30, tá? Menos 3, 45. Menos 4, tá? 45 mais 15, 60, tá? Menos 5, 75, tá? Menos 6, 90. Menos 7, 105. Menos 8, tá? Eu vou ter aqui, né, 120, né? 120. Ou seja, 120 é um múltiplo de 15,
tá? E a gente vai identificar que o que delimita, tá? Me digam aqui quais que são as duas longitudes que delimitam a faixa de fuso horário dos 120 graus. Galera, o que vai delimitar vai ser o 112, tá? 112,5 graus oeste. E também do outro lado vai ser o 127,5 graus oeste. Ou seja, essa faixa de 15 graus, né? Todos os horários, todas as pessoas que morarem entre 127,5 graus oeste e 112,5 graus oeste vão ter seus relógios ajustados para a mesma hora. Daí a gente vai ver o 118 está dentro dessa faixa, né? Está dentro da faixa do 120. Ou seja, vai pegar a mesma diferença de fuso horário aqui. E daí agora a gente vai partir para ver que horas que vai ser na cidade de Los Angeles simultaneamente, tá? Simultaneamente, ao mesmo tempo que são 20 horas em Moscou, na Rússia, que horas que são em Los Angeles simultaneamente, só com as informações que a gente recebeu aqui. Se aqui é 20, a gente vai ter que pensar, nesse sentido aqui, as horas, elas aumentam, tá? Então, as horas, elas aumentam. No sentido contrário, as horas, elas vão diminuir, né? Então, 20 menos 2 vão ser 19, 18, 17, 16. Foi mais trabalhoso porque a gente teve que identificar em qual faixa que estava o 118, tá? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 horas. Ou seja, ao mesmo tempo que for 9 horas na cidade de Los Angeles, vão ser 20 horas na cidade de Moscou, tá? Por causa da faixa de fuso horário que cada uma dessas cidades se encontra. Então, aqui a nossa questão 23 vai ser o gabarito B. Tá? Alguma dúvida com relação a essa aqui? Não? Bora, então. Galera, sobre o processo de transição demográfica, tá? O que é a transição demográfica? A transição demográfica é a passagem de uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, ou seja, morre muita gente, mas também nasce muita gente, então a população se mantém estável, para uma baixa taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade, que a população novamente vai se manter estável, ou podendo até tender o decrescimento. Então a gente vai ver que o Brasil, né, está nesse processo observa-se esse nítido processo de transição demográfica, especialmente nos últimos 20 anos. Então, o que a gente pode afirmar sobre a transição demográfica? O que está fazendo reduzir a natalidade, tá? E o que está fazendo reduzir a mortalidade? Então, vamos ver. Aumento da taxa de mortalidade infantil, tá? Aumento da taxa de mortalidade infantil associado à carência de serviços públicos essenciais no país. Galera, é falso. E digo mais, esse é um dos pega-ratões mais clássicos das questões de demografia. Querer associar a diminuição do número de jovens, a diminuição da natalidade, à mortalidade infantil. Mas, normalmente, os países que têm uma redução da natalidade é porque estão tendo uma melhoria das condições socioeconômicas, ou seja, tem, ao mesmo tempo, uma redução da mortalidade infantil. Ou seja, ao mesmo tempo que o Brasil reduziu a mortalidade infantil, também reduziu a sua natalidade, né, graças a uma diferença cultural ali, né, e uma série de outras coisas. Aqui é 2. Estreitamento do corpo da pirâmide etária como resultado da significativa redução do número de jovens. Galera, a 2 aqui, vocês marcariam como verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Por quê? Corpo, tá? O que vai estreitar com a redução significativa do número de jovens? A base, não o corpo, tá? O corpo são os adultos, tá? Então, falso. Ingresso do Brasil no período de passagem da chamada janela demográfica, ou bônus demográfico, ou janela de oportunidades demográficas, devido ao significativo aumento percentual da população em idade ativa. Verdadeiro, né? A gente tem uma diminuição da razão de dependência. Diminuem, né? Acabam diminuindo a porcentagem de jovens e de idosos que são os dependentes da população. Então, a maior parte da população trabalha e contribui com impostos. Aumento do número de óbitos associado ao crescimento absoluto da população e aumento da participação percentual de idosos do conjunto total dela. Então, galera, é interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, porque isso pode ser um grande pega-ratão. A população do Brasil nunca foi tão grande, tá? Então,
a gente vai ter, né, se a população do Brasil nunca foi tão grande, a gente vai ter um aumento do número de óbitos em absoluto. Só que a taxa de mortalidade, ela é proporcional ao tamanho da população. Ou seja, por mais que a gente esteja reduzindo a taxa de mortalidade, a gente tem proporcionalmente com o tamanho da nossa população, né, também um aumento do número de óbitos, tá? Então isso daqui tem a ver com o crescimento absoluto da população. A população brasileira nunca foi tão grande, tá? Então a gente vai ter também um crescimento absoluto do número de óbitos, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução da mortalidade. Parece paradoxal, mas não é. É só tu pensar nos númerozinhos, tá? Então aqui, 4 é verdadeiro. Redução da fecundidade para nível inferior ao preconizado pela ONU como taxa de reposição da população e aumento da esperança de vida da população. Verdadeiro, né? A fecundidade brasileira é de 1,74, o que a ONU estabelece como padrão, né, para a população se manter estável é 2,1, ou seja, a fecundidade brasileira já está abaixo, né, de 2,1 filhos por mulher, que seria o mínimo para a população se manter estável, ou seja, com 1,74 filhos por mulher, a população brasileira apresenta uma tendência ao decrescimento, porém ainda não decresce em números absolutos, tá? Vai demorar uma geração para decrescer em números absolutos também, tá? Então aqui 3, 4, 5, correta, alternativa E. Só ali na 3, peraí. Claro. Essa janela demográfica é o bônus demográfico? Isso. São sinônimos. Eu pensei que o Brasil tinha passado por isso na década de 70, não? Não. Agora que a gente está passando, então, só agora. Agora que a gente está passando. Não passou nos anos 70, isso eu posso até te mostrar no pré-prova amanhã as pirâmides etárias, porque nos anos 70 a gente tinha uma pirâmide etária que tinha muito mais gente na base, a gente tinha muito mais jovem proporcionalmente. Nos anos 70 a gente passou por um outro negócio que era o milagre econômico, né? Tá, mas era um negócio econômico, e agora a gente está falando de uma tendência de crescimento econômico explicada pela demografia, né? Então seria um momento demograficamente propício para o crescimento econômico. Se nos anos 70 a gente tinha uma pirâmide assim, hoje em dia a gente tem uma pirâmide, tá exagerando um pouco, assim, ó. Então tu não tem nem tantos jovens, tá? E nem tantos idosos. A maior parte da tua população é da população população em idade ativa, que trabalha, né? Contribui com impostos, né? Então pessoas que teriam uma tendência a ter ativo, então seria um momento que não precisa nem tanto investir em escolas, nem tanto em problemas previdenciários, é hoje o momento que a gente está passando, né? Então nessas, a partir ali dos anos 2000, né, e vamos ficar até, sei lá, até mais uns 20 anos nesse período mais ou menos propício para o crescimento econômico. Só que é claro, né, tipo, a gente não pode explicar o crescimento econômico só por isso, tem várias variáveis também. Beleza, tá? Então não era nos anos 70, é agora, né, que a gente está passando. Então, a gente está nesse período de bônus demográfico, ou janela de oportunidades demográfica, ou só janela de oportunidades também. Galera, então, sobre a Organização Mundial do Comércio, né, e as negociações da rodada de Doha, o que foi isso, né? A rodada de Doha foi uma rodada de negociações comerciais, em que a gente teve um grande impasse entre os países, né? Entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos e emergentes, porque os países desenvolvidos, eles são grandes exportadores, né, de muitas vezes de produtos industrializados, os subdesenvolvidos muitas vezes de commodities, e principalmente bens agrícolas, né? Então, se a gente for ler ali os relatos, né, que eu não vou ler na íntegra, vai se entender que a rodada de negociações comerciais houve um grande fracasso, né? E esse fracasso atribuído tanto pelo Celso Amorim, ex-chanceler do Brasil, quanto pelo Mike Froman, né, o analista da Financial Times, né, ele se deu pelo quê? Galera, a gente tem, tá, uma política de subsídios agrícolas por parte dos países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos, eles veem que não é interessante importar uma grande parcela de alimentos, porque o alimento é algo indispensável à vida humana. Então, caso eles passem por um período de crise, eles preferem dar muito dinheiro para os agricultores, dar muito incentivo fiscal para os agricultores, facilitar muito a vida dos agricultores no seu país, apesar de que isso poderia ser mais barato para eles importar, até financeiramente, porém, ao mesmo tempo,
eles sabem que eles têm aquela produção nacional, então uma garantia ali de segurança alimentar, né? Então a segurança alimentar é tu poder produzir aquele negócio dentro do teu próprio país, não ficar dependente de importações de algo tão essencial para a vida humana que são os alimentos. Então é tipo estar no prejuízo por incentivar os agricultores, mas ao mesmo tempo garantir aquela produção. Só que isso na prática se traduz como o quê para os países subdesenvolvidos e emergentes que têm uma grande produção agrícola? Na prática se traduz como uma barreira comercial, porque pensa assim, ó, pensa que, por exemplo, vamos supor, tá, que os Estados Unidos produz a saca de soja a um custo de $100, tá? Então, os Estados Unidos. E o Brasil, tá? Os Estados Unidos e os países da Europa têm essa prática dos subsídios agrícolas. E o Brasil, ele produz o custo da saca a $80. No livre mercado, o que deveria acontecer? Tá? Deveria acontecer que o Brasil, né, ia dominar o mercado dos Estados Unidos, ia provocar competição, e os agricultores dos Estados Unidos teriam que reduzir o preço. Só que daí o que acontece? Com os subsídios agrícolas, incentivos fiscais, facilidades de créditos, tratores e tudo isso, o custo dos Estados Unidos ele passa para $75. Só que isso daqui é um preço, tá? $75. Só que isso daqui é um preço artificializado pelos subsídios agrícolas. Ou seja, na prática se traduz como uma barreira comercial e vai no sentido contrário do livre mercado. Então esse é o grande impasse comercial do mundo de hoje, da rodada de Doha, por isso que não se chegou a nenhuma saída ainda com relação a isso. Então, o que a gente pode falar sobre essas negociações do comércio internacional de commodities e bens industrializados que esteja aqui correto? Então, não houve consenso entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos acerca do comércio de bens e serviços ambientalmente sustentáveis. Falso, né? Tá? Não é isso a questão. Os países desenvolvidos exigiram que os países em desenvolvimento eliminasse os subsídios oferecidos pelos governos desses países às suas produções agrícolas. Não, é o contrário, né? Quem quer que se elimine os subsídios às produções agrícolas são os países subdesenvolvidos que querem que os países desenvolvidos. Aqui eles inverteram as ordens dos fatores, tá? Inverteram e muita gente desatenta vai marcar. O tema da liberalização do comércio agrícola de bens não agrícolas continuou a figurar como principal entrave político nas relações de comércio entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Aqui é verdadeira, por mais que seja mais pomposa, né, a maneira como ela foi escrita é isso, né? É a liberalização do comércio agrícola, tá? Porque os bens não agrícolas, eles são muito bem liberalizados, né? Então precisa ser algo equitativo, né? Para os países que dependem, né, de uma pauta de exportações mais baseada na venda de commodities agrícolas, também tenham as commodities agrícolas liberalizadas, né, que sem esses incentivos agrícolas que fazem que tenha uma redução do preço artificial ali. Tá? Não houve consenso entre os países acerca da redução das emissões de gases, não é isso. Ocorreu por parte da OMC a imposição de medidas impopulares para o equilíbrio das... A OMC ela não influencia nesse ponto, assim, né, de impor, né, ela nem tem essa capacidade de impor, né, porque se ela impor, é só para o país que quiser, pode só sair da OMC e já era, né. Então, imposição de medidas impopulares para o equilíbrio das contas públicas dos países subdesenvolvidos. A OMC ela não tem esse poder de influência e nem atua nesse setor. A OMC está ali como um ponto de diálogo para os países sobre o assunto do comércio internacional. Não tem a ver com as contas públicas dos países, é sobre comércio, né? Então, bem falsa aquela E ali. Então, a C vai ser a correta. Galera, aqui sobre massas de ar, né? Vendo como se repete esse assunto, né? Então, na região da Serra do Mar, durante o verão, ocorrem deslizamentos de terra, né, causando prejuízos e perdas humanas. Deslizamentos em grandes medidas são desencadeados por intensas chuvas. Galera, deslizamento de terra, se vocês forem ver, ele sempre ocorre quando está chovendo. Por quê? Porque o deslizamento de terra é somatória de dois fatores, e outros podem influenciar também, mas são principais dois fatores: declividade, tá? E a saturação do solo pela água. Então pensa, quando todo o solo ele tá inundado, né, de água, ele fica mais pesado, ele tem uma tendência de acabar deslizando. E é claro, né, que o fator humano ele entra, mas o deslizamento de terra é um fenômeno natural, mas que pode ser intensificado pela ação humana. Quando a ação humana
vai lá, faz um desmatamento, né? E daí aquele solo fica mais suscetível à erosão, ou quando vai lá, faz um recorte de uma estrada, né? Que acaba aumentando a declividade. Então, o fator humano sim influencia, mas é um fenômeno natural gerado pela declividade e chuva e pluviosidade. Então, a gente vai ver que sempre os deslizamentos de terra eles vão se manifestar em dias chuvosos. Então, aqui, intensas chuvas. Aqui, por enquanto, a gente pode, né? A gente poderia falar em chuvas frontais ou orográficas. Não, frontais não, porque aqui falou que é durante o verão, né? A gente poderia, de repente, falar em chuvas convectivas ou orográficas, mas vamos ler o resto da questão. Que decorrem do movimento ascensional forçado da umidade oceânica, tá? Oriunda da massa de ar pelas escarpas litorâneas. Ou seja, o movimento ascensional forçado, ele pode acontecer, né? Ele pode acontecer por dois motivos, tá? Quando duas massas de ar se chocam, só que para isso eu teria que ter um choque de uma massa de ar fria, só que como aqui a gente está falando do verão, a gente não tem uma massa de ar fria. Ou senão a gente pode ter o choque de uma massa de ar com as escarpas litorâneas, né? Então, quando uma massa de ar se choca com uma porção de relevo, ela vai acabar subindo. Então, intensas chuvas orográficas, tá? Orográficas, tá? Daí chuvas orográficas oriundas da massa de ar que atua sobre o litoral do Sudeste, que é a massa tropical atlântica, né? Que são os ventos alísios do Sudeste, ventos úmidos oceânicos que atuam no Sudeste durante o ano todo, tá? Ao atingir elevadas altitudes, essa massa de ar perde temperatura, provocando condensação do vapor e consequente precipitação. Então, aqui a alternativa correta é A, orográficas e tropical atlântica, tá? Então, tipo, é só tu fazer uma leitura calma que tu capta todos os elementos para conseguir resolver essa questão. Sobre a Zona Franca de Manaus, tá? Então a gente vai ver que a Zona Franca de Manaus surgiu em 57, mas ela foi recriada e organizada em 67, que a partir dali ela começou a prosperar, digamos assim. Sobre a Zona Franca de Manaus, o que a gente pode afirmar? Né? A implantação da Zona Franca de Manaus, né, constitui uma estratégia geopolítica cuja principal meta era reforçar o poder nacional na considerada região de fronteira. Galera, justamente aquilo que eu comentava com vocês, né, já corrigi essa questão em aula, né, a gente vai ver que os governos militares eles vão ter uma preocupação muito forte com soberania nacional, tanto que a gente vai ter alguns projetos de integração nacional, né, que vão construir rodovias, né, em direção amazônica, integrado do ponto de vista de transportes. E a importância de tu ter uma metrópole nessa região muito grande, que é a região norte, que é uma região ao mesmo tempo que muito grande e pouco povoada, ela se torna algo extremamente importante, né? Porque naquela região ali que seria uma região já mais perto de ampla em termos de fronteiras, tu ter uma metrópole é uma consolidação de que não, o Brasil está aqui, o Brasil está presente aqui, a gente tem uma grande metrópole industrial aqui, né? Então é uma estratégia. Porque se for pensar assim pelo ponto de vista das empresas, não tem um fator locacional assim, eu quero me instalar em Manaus especificamente. Pelo menos o tipo de empresas que foram instaladas, né? Então aqui foi por causa do motivo geopolítico que se leva a Zona Franca de Manaus, o motivo de soberania nacional que se leva a Zona Franca de Manaus para Manaus. E com isso, né, tipo, se abre mão de vários impostos para convencer as indústrias a virem, né? Então os incentivos fiscais vão ser muito fortes para trazer, né, capitais transnacionais, então são multinacionais que não vão utilizar matérias-primas ou insumos regionais na produção industrial da área. Verdadeiro, galera. Eles não vão lá para a Amazônia para usar a castanha do Pará como insumo para usar. Eles não vai ter um motivo, né, de fator locacional que vai explicar essa instalação dessas indústrias. Vai ser muito mais por uma estratégia de incentivos fiscais, e daí a multinacional ela vai achar vantajoso ir para Manaus, porque ela vai poder vender o seu produto para o mercado consumidor brasileiro, né, como um produto nacional, sem os impostos de importação clássicos que seriam cobrados. Então, tu acaba tendo uma abertura maior para o mercado consumidor brasileiro. Não é uma produção de exportação, é uma multinacional que vem produzir no Brasil para poder vender para o mercado consumidor brasileiro sem os impostos de importação, tá? Então, os produtos da Zona Franca de Manaus, eles circulam dentro do Brasil. Dificilmente vão ser exportados, né? Vão ser exportados ali somente para outros países ali do Mercosul, menos industrializados que nós. A balança comercial da Zona Franca de Manaus é positiva no intercâmbio com o mercado externo. Falso, né?
haja vista que a isenção de impostos sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se prioritariamente a esse mercado. Falso, né? Não é uma produção para exportação, é uma produção para o mercado consumidor brasileiro, tá? Na década de 90, a política de abertura da economia nacional com a redução das tarifas de importação foi muito positiva para a Zona Franca de Manaus, porque amplia as vendas para o mercado interno e propicia o aumento do número de empregos diretos e indiretos no polo industrial amazônico. Galera, eu sempre falo um negócio, tá, que eu quero reforçar aqui. Estudem, saibam história econômica brasileira. O que a gente tem na década de 90? Né? Um período de muita inflação, de muita abertura, né, porque o Brasil vai seguir a linha do Brasil neoliberal, que é livre mercado total, abre economia total, e ainda assim, em 1994, a gente tem um plano real, que o real vai ser equiparado com o dólar, ou seja, o real 1 para 1 para o dólar, o real fica muito valorizado, ou seja, é muito barato tu comprar importado. Se é barato tu comprar importado, e a gente sabe que outros países, como por exemplo os Estados Unidos, tinham indústrias muito mais desenvolvidas e eficientes que as nossas, isso acaba sendo um balde de água fria para a indústria nacional. E a Zona Franca de Manaus, enquanto indústria nacional, vai sofrer com essas políticas dos anos 90, né? Então a gente vai ver que a política neoliberal dos anos 90, juntamente com a política cambial, vai ser responsável por, em grande parte, um projeto de desindustrialização da economia brasileira, tá? Então aqui é falso. Tá? Então é falso tu achar que a abertura da economia vai melhorar a indústria. A abertura da economia pode ser benéfica para a indústria nacional, caso eu tenha uma indústria nacional muito estruturada, muito desenvolvida, que não é o caso do Brasil e nem nunca foi, né? Então a 1 e 2 são a correta aqui. Ativar. Na década de 90, né, a abertura da economia brasileira à concorrência internacional trouxe uma nova configuração à economia nordestina, tá? Buscando conectar a região Nordeste aos fluxos de investimentos globalizados e ao mercado mundial. Nessa nova configuração, observa-se que ocorreu. Daí a gente vai ter no Nordeste, galera, a gente tem que entender que o Nordeste, dentre as regiões brasileiras, vai ser a mais desigual, né? Então, a gente pensa em termos de fatores locacionais, a gente tem um fator locacional que estaria além dos fatores locacionais da região Sudeste, que é a possibilidade de pagar uma mão de obra muito mais barata para um trabalhador ali com nível de educação relativamente qualificado, e ao mesmo tempo tu está numa região que ela não é isolada, como seria Manaus, por exemplo, né? Então, a gente vai ver que alguns fatores levam, inclusive, a uma migração de retorno dos nordestinos que estavam no Sudeste em direção à região Nordeste, que tem a ver com essa redinamização da economia nordestina, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, um redirecionamento dos investimentos para o setor de indústrias de base. Galera, indústrias de base são indústrias mais pesadas, tá? São indústrias mais pesadas que requerem muita energia, né, e muita matéria-prima. Então, a indústria de base, ela sim é um tipo de indústria que não é tão vantajoso tu estar localizado num lugar distante da tua matéria-prima. Então, o que seriam indústrias de base? Siderúrgicas e metalúrgicas. Faz sentido eu colocar siderúrgicas e metalúrgicas longe de regiões de produção mineral, né? Sendo que a gente já tem ali o sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais, com indústrias de base? Não, tá? Então, a gente vai ver que indústrias de base, incentivadas pelos baixos custos de força de trabalho da região, também não tem, né, não é uma indústria que tu vai ter, assim, tipo, por exemplo, muita força de trabalho, porque ali é mais a força das máquinas mesmo, né, derreter grandes porções de metais, né, então não é tanto aquela indústria que o cara vai ter um trabalho, né, uma função fixa, muitas pessoas, são mais a operação de máquinas, então a indústria de base fica mais restrita ao Nordeste, tá? O engajamento dos governos estaduais nordestinos em diversificar, tá, os focos de incentivo ao capital para os mais diferentes setores da economia. Contudo, não mais com a finalidade de atender às necessidades do mercado do Sudeste, mas ao mercado externo, tá? Galera, essa aqui é verdadeira, tá? A gente tem, né, um projeto de grandes incentivos fiscais por parte dos governos estaduais nordestinos, né? E é bem emblemática aquela vez que o Rio Grande do Sul perde a Ford para a Bahia, né? A gente tem um polo industrial surgindo em Camaçari, na Bahia, em outras cidades, ali como Petrolina, por exemplo. E daí, assim, eu acho que aqui ele está meio radical nessa afirmativa final, tá? Mas é mais no sentido, né? O que eu quero que vocês entendam disso. Tipo, antes,
o Nordeste ele existia muito só para atender a demanda do mercado do Sudeste. Agora não, o Nordeste ele também vai vender, além do mercado do Sudeste, para o mercado externo, né? Então vão ter várias multinacionais que se instalam, né? Então pensa, dentro do Brasil, onde é que eu instalaria minha indústria se eu estou buscando uma mão de obra barata? O Nordeste é uma boa alternativa, porque tem ao mesmo tempo tem uma mão de obra barata, é um lugar muito mais integrado e conectado em termos de via de transporte, até em termos de posição para exportação do que a região amazônica, tá? Então a 2 é verdadeira. Daí aqui a 3, surgimento de enclaves econômicos modernos na agropecuária no oeste baiano, sul do Maranhão e do Piauí. Ó, Maranhão, Piauí, Bahia, né? Matopiba, né? Que vão ser aqueles 4 estados de grande crescimento agrícola, onde é forte a presença de culturas mecanizadas de soja, milho, arroz, feijão, associado ao fluxo migratório de agricultores do sul do país. Verdadeiro, galera. Isso aqui se insere, né, dentro da lógica do agronegócio, se expandindo primeiro em direção ao centro-oeste, depois o segundo avanço da fronteira agrícola, que vai ali para a região meio-norte e região norte, tá? Então, sim, Matopiba, né? Tá? Aqui só não está o Tocantins, porque o Tocantins faz parte da região norte, né, e não da região nordeste, mas é desse mesmo movimento agrícola ali. Execução de reformas estruturais no meio rural, como a reforma agrária, a qual suprimiu a hegemonia dos grandes proprietários de terra no sertão, contribuiu para a redução da pobreza na região. A gente não teve uma reforma agrária, intensa no Nordeste, tá? Então a gente ainda tem as terras, de certa forma, as que estavam concentradas estão ainda concentradas, mas tu ainda tem no sertão, né, vários pequenos proprietários, né? Então a gente não teve uma reforma agrária grande nessa região. A diversificação dos focos de incentivos econômicos, direcionados também para o setor de serviço, no qual o turismo recebe prioridade através da implementação de empreendimentos hoteleiros. Verdadeiro, galera. Então a gente vai ter, né, o setor de serviços do turismo, porque lá a gente tem praias bonitas e praias que são temporada o ano todo, né, que atendem tanto os turistas brasileiros quanto turistas internacionais. Então, resorts são instalados em Morro de São Paulo, Porto Seguro, né? A gente pensa em praias no Brasil, a gente vai associar muito com a região Nordeste, né? Então aqui 2, 3 e 5, alternativa correta, tá? Vai ser a alternativa D. Galera, essa questão é específica sobre a comunidade de estados independentes russa, né, que vai se dar com o final da União Soviética. Com o final da União Soviética fica meio que um vácuo, né, de coesão entre esses países, porque, né, eles faziam parte de uma grande confederação, né, que formava a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e daí esse vácuo de coesão entre esses países faz com que surja uma comunidade de estados independentes que podem colaborar mutuamente. Mas eu quero ressaltar para vocês que é, né, uma aliança, né, mas que não é um bloco econômico, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver que Rússia e a Bielorrússia formam uma confederação, mas entre os outros países, né, a gente vai ver que são estados independentes, mas que tem uma aliança ali, um fórum de discussão, e que vão colaborar também depois com um tratado de segurança coletiva, vão colaborar militarmente, tá? Então, a gente vai ver que a Rússia ela tem muita influência sobre esses países, né? Por quê? Porque, tipo, não é à toa que a Rússia é a herdeira da União Soviética. É porque era um país mais relevante do ponto de vista econômico, né? Como é que a gente pode, tipo, depois, final da União Soviética foi em 91, e hoje, né, menos de 30 anos depois, a gente já vê que a Rússia já é uma potência de novo, né? Já é um dos grandes players globais, né? Isso por conta de que a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás natural. Isso influencia muito. Então ela vai ter muita influência política, econômica e até cultural, por ter várias pessoas que falam idioma russo, que se identificam mais com a Rússia do que com os países ocidentais, a União Europeia. Então a União Europeia, tipo, termina a Guerra Fria, termina a bipolaridade, mas ela ainda tem um cabo de guerra da Rússia sendo vista como um país, né, controverso, mas ao mesmo tempo se precisa da Rússia e ela tem influência sobre vários países do leste europeu. E dentro disso vem esse termo exterior próximo, né, que seriam os países próximos econômico, politicamente da Rússia e até dentro de uma aliança militar que é formada. Tá? Então aqui, na questão 29,
Grande dependência das economias do país e da comunidade de estados independentes em relação ao mercado russo, destino de grande parte das exportações desses países. Verdadeiro, né? O primeiro ponto onde vem essa dependência, essa influência, é no ponto de vista econômico. Tem ali a Rússia como teu principal parceiro comercial, né? E isso faz com que tu tenha que ter uma relação cuidadosa, né, com a Rússia, de evitar, né, evitar qualquer tensionamento. Tratado de Segurança Coletiva assinado pelos países da SEI, né? Então a gente vai ver que vai haver uma aliança militar, tá? Que entra em vigor em 1994, tá? Que vai, tá, ao mesmo tempo, proibir os integrantes de participarem de alianças militares externas. Por que não pode participar de uma aliança militar externa? Porque é por uma questão bem prática, tá? É por uma questão bem prática. Pela questão de que se tu está fazendo parte de uma aliança militar, né, e daí, tipo, pensa, tu é a Rússia, né, e tu tem aliança militar ali com a Bielorrússia, e daí a Bielorrússia, tipo, por exemplo, pensa que a Rússia, supostamente, vou criar uma situação hipotética para vocês entenderem por que não pode ter duas alianças militares. Pensa que a Rússia faz parte, né, ao mesmo tempo do Tratado de Segurança Coletiva e da OTAN. E daí a Bielorrússia também faz parte do Tratado de Segurança Coletiva, mas não faz parte da OTAN. E daí a Bielorrússia entra em guerra com a França, que faz parte da OTAN e não faz parte do Tratado de Segurança Coletiva. Ou seja, a Rússia vai lutar por quem? Pela Bielorrússia, que é parceiro no Tratado de Segurança Coletiva, ou pela França, que é parceiro na OTAN. Então, por isso que tu não tem como travar, né, dois acordos militares ao mesmo tempo. Né? Então, tu pode ter relações, pode, sabe? Então, então a gente tem esse Tratado de Segurança Coletiva, que vai ser, né, uma aliança militar, que vão ter treinamentos conjuntos, né, que vai juntar ali os países, né, da ex-União Soviética, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, né? Então, é verdadeiro. Tá? Controle sobre a soberania política e econômica desses países e de suas reservas energéticas situadas em pontos estratégicos para a economia russa. Não, isso daqui existia durante a União Soviética. Tinha um controle, um domínio, né, sobre a soberania política e econômica. O que a União Soviética fazia quando algum país do leste europeu, que fazia parte da União Soviética, queria ter eleições diretas? Descia o relho, né? Descia o pau, mas não, né? Hoje em dia são estados independentes, tá? Então aqui vai ser falso. Identidade cultural e religiosa entre a Rússia e os demais estados da CEI, aliada ao fato de ser a língua russa o idioma mais falado em todo o exterior próximo. Galera, a gente tem, né, muitas vezes, tá? A gente tem muitas vezes uma vinculação cultural, tá? De alguns, tipo, por exemplo, na Crimeia, que a maior parte dos habitantes falavam russo, né? Mas a gente tem uma diferença religiosa muito grande, muitos povos muçulmanos, né? A gente tem muitos povos que falam outros idiomas, principalmente ali na região do Cáucaso, que é um caldeirão de culturas, tá? Então, aqui é falso, né? Porque aqui parece que é uma homogeneidade cultural e religiosa, e nem na Rússia, tá? Nem dentro da própria Rússia a gente tem essa situação de uma identidade assim tão forte, tá? Considerável dependência de praticamente todas as ex-repúblicas soviéticas da importação de produtos da indústria russa, tá? Então aqui, esse sim, né, vai ser verdadeiro, tá? Então eles dependem, é uma dependência econômica muito forte. Galera, sobre a União Europeia e a questão imigratória na União Europeia. Aqui, muitas vezes, ficam alguns detalhes que é importante a gente esclarecer. Tá? O que a gente pode afirmar sobre a questão imigratória na União Europeia? O espaço Schengen, né, vai ser esse acordo de livre circulação que contempla principalmente países da União Europeia, mas não só. Né? Então, tipo, como é que eu posso afirmar? A maior parte dos países da União Europeia fazem parte do espaço Schengen, mas tem países da União Europeia que não fazem parte do espaço Schengen e tem países que não fazem parte da União Europeia que fazem parte do espaço Schengen. Então, tipo, são duas coisas paralelas, mas que não, sabe, que não se encontram, tá? Dentre outros, por todos os países que compõem a União Europeia, que já tá falso, tá? Não são todos os países, tá? Não são todos os países que não fazem parte, que fazem parte do espaço Schengen, tá? Então, um exemplo que a gente pode pegar, né,
era o próprio Reino Unido, né, que fazia parte da União Europeia e não fazia parte do espaço Schengen. A gente tem a Noruega, né, a gente vai ter, né, a gente vai ter outros países, né, que não vão fazer parte do espaço Schengen. Então, um tratado ali, né, que não vai contemplar todos os países. A livre circulação de pessoas entre países da União Europeia tem se mostrado um problema, por isso os países membros tentam impedir qualquer fluxo imigratório, uma vez que quem consegue entrar em um dos países do bloco pode circular livremente pelos demais. Tá? Isso daqui é falso, tá? Isso daqui é falso, por quê? Porque a gente vai ver que nem todos os países da União Europeia fazem parte, tá? Nem todos os países da União Europeia fazem parte desse acordo de livre circulação de pessoas que ele vai ser regulamentado pelo espaço Schengen. Só que assim, né? Ao mesmo tempo, as fronteiras Schengen são fronteiras que muitas vezes, dependendo assim mais dos interiores dos países, não tem nem guarita, não tem ninguém, né? A pessoa passa. Mas, tipo, teoricamente, né? A gente vai ver que não pode circular livremente entre todos os países, né? Tá? Então, aqui a gente vai ver, né? Livre circulação tem se mostrado problema, por isso os países tentam impedir qualquer fluxo migratório. Uma vez que não consegue entrar em um dos países do bloco, pode circular livremente pelos demais. Pelos demais, né? Parece que está falando, né, de que pode circular livremente por todos os países da União Europeia, tá? Mas a gente vai ver que tem países que não fazem parte, né, da União, que fazem parte da União Europeia, que não fazem parte do espaço Schengen. Então, o Reino Unido era um exemplo, mas hoje a gente ainda tem tipo a Romênia, a Croácia, a Irlanda, tá? Chipre, a Bulgária, que fazem parte da União Europeia e não fazem parte do espaço Schengen. Então, falso. Então, se espera, né, desses países que não fazem parte, uma maior integração, que venham a fazer parte, mas ainda não fazem. Em virtude da imigração magrebina, você sabe onde é que é o Magrebe? O Magrebe é a região do norte da África setentrional, ali do Saara e tal, né, aquela região bem ao norte do norte da África. Uma das principais comunidades muçulmanas na União Europeia encontra-se na França. E sua presença funciona como pretexto para campanhas políticas de cunho xenofóbico, tá? Então a gente vai ver que sim, existe a xenofobia e existe a oposição aos imigrantes de religião muçulmana, né? Então existe algo chamado também de islamofobia, né? Então é crescente, né, esse movimento islamofóbico, né? Então, tipo, aí daí acontece muitas coisas, né? Os atentados terroristas que a gente viu, por exemplo, na França, aquele que muita gente botou no Facebook, Je suis Charlie, né? Porque o Charlie, né, Hebdo, era um cartunista que estava tirando onda do Maomé numa charge, né? Então, tipo, isso motivou isso, né? Então, sim, existe uma xenofobia forte na Europa e uma islamofobia também forte, né? Também significativa. Isso se dá até por uma questão demográfica, porque pensa que as famílias muçulmanas elas vão ter muito mais filhos, né? Em média, uma taxa de fecundidade muito mais alta. Então pensa, dali a 50 anos, né, se projeta muito mais muçulmanos do que na taxa de fecundidade entre os nativos da França, que é muito menor. Então, uma questão ali que é problemática. Do ponto de vista econômico, o fluxo de imigrantes tem impactos positivos, pois ameniza o processo de envelhecimento da população, fornece mão de obra barata para a maioria das funções rejeitadas pelos europeus, né? Então, essa quatro aqui ela vai ser verdadeira. A gente sabe que a imigração tem pontos positivos, porque se a pirâmide etária desses países, tá? Se a pirâmide etária desses países ela está muito envelhecida, muitas pessoas idosas e poucos jovens, tu vir imigrantes jovens acaba sendo positivo e acaba vindo força de trabalho. Vai depender de cada país ter uma política econômica boa o suficiente para poder gerar empregos para essas pessoas, né? Então a gente sabe que na Europa as pessoas não têm assim, tipo, se for pensar assim, uma pessoa de classe média no Brasil, né, tem às vezes um carro por pessoa da casa, né, às vezes classe média alta tem empregada doméstica, né? E isso se dá porque é um país mais desigual. Nos países da Europa normalmente, tá, as pessoas vivem bem, mas muita gente de classe média no transporte público, muita gente de classe média tem que limpar a sua própria casa, né? Então esses imigrantes trazem uma força de trabalho barata, né, que acaba mudando um pouco essa realidade, né,
de tipo tu ter outras possibilidades ali. Os fluxos imigratórios têm grande impacto demográfico na União Europeia, sim, né? Então a gente sabe que sim, visto que a maior parte do crescimento populacional do bloco não decorre do crescimento vegetativo, mas sim dos saldos migratórios, porque a gente vai ter na União Europeia um crescimento vegetativo muito baixo, tá? Pelo ponto de vista de que a União Europeia ela já concluiu ali a sua transição demográfica, tá? Um crescimento vegetativo baixo. Então, os saldos migratórios, eles são positivos e constantes, né? Claro que cada vez mais eles estão tentando restringir, né, algumas migrações por conta de choques culturais e tal, mas é baixo. Então, aqui a gente vê que as alternativas corretas é a 3, a 4 e a 5. Questão 31. O poder global dos Estados Unidos é multidimensional. É econômico, ele é financeiro, ele é cultural, mas tem um destaque para o campo geopolítico e militar, tá? Então, o que a gente pode falar sobre a distribuição do poder militar norte-americano no globo no início do século XXI, tá? Então, a gente vai ver que aqui, galera, a gente tem os Estados Unidos sendo a principal liderança da OTAN, né, que foi criada em virtude da Guerra Fria, né, como, né, temendo uma grande guerra mundial entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E até hoje os Estados Unidos têm tropas, né, na Alemanha, na Grã-Bretanha e na Itália, né, tem bases do Exército, da Marinha, da Força Aérea, tá? Então a 1 aqui, ela é verdadeira. Inclusive, nesse ano, 2020, os Estados Unidos tiraram várias bases militares da Alemanha, né? Então, um tensionamento político ali entre os dois países. Na Europa e na Ásia-Pacífico, como reflexo da Guerra Fria, estão as duas principais concentrações das forças dos Estados Unidos no exterior, tá? Verdadeiro. Tipo, por quê? Na Europa, porque, em virtude da Guerra Fria, a Europa era disputada, cortina de ferro. Na região da Ásia-Pacífico também, né? A gente tinha ali China, Vietnã, né? Enquanto países socialistas, né? Camboja, depois tem a ruptura chino-soviética, mas sempre tem uma suspeita ali, então, verdadeiro, tá? O Japão e o Vietnã se destacam como principais aliados da orla oriental asiática, onde se situam grandes bases do Exército, Marinha e da Força Aérea, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Tá? Japão, sim, tá? E Coreia do Norte e Coreia do Sul, sim, mas Vietnã não entra, tá? Entre essas principais bases. A guerra ao terror proposta no governo George W. Bush traduziu-se para o Oriente Médio no envolvimento dos Estados Unidos em dois grandes conflitos regionais, um no Iraque e outro na Síria. Síria tá errado, tá, galera? A guerra da Síria vai ser muito mais recente, ocasionado pela Primavera Árabe, né? Qual que é o outro conflito além do Iraque que os Estados Unidos vai se meter ali na guerra ao terror com o governo George W. Bush? Afeganistão? Iraque e Afeganistão, né? O Kuwait vai ser um pouquinho antes, né? A primeira guerra do Golfo vai ser, né, ali nos anos 90, um pouco antes do governo George W. Bush, né? Que, tipo, quando fala em guerra ao terror, é principalmente o período a partir do atentado das Torres Gêmeas, né? A partir de 2001. Então, o do Kuwait vai ser um pouquinho antes, mas... E que, na verdade, o conflito do Kuwait é para defender o Kuwait do Iraque, então eu acho que entraria aqui dentro também. Então, o Iraque e o Afeganistão. Tá, então, Afeganistão. Então, tá errado, né? Da Síria tem a ver com a Primavera Árabe recente, uma guerra civil, né, que tem envolvimento dos Estados Unidos, mas não tem a ver com essa linha da guerra ao terror. O Havaí, estado norte-americano de além-mar, e a ilha de Diego Garcia funcionam como importantes centros de operações, respectivamente, no Oceano Pacífico e Índico. Galera, essa ilha de Diego Garcia, tá? É verdadeira essa questão, tá? O Havaí, né, é uma importante base militar e um centro de operação, que inclusive foi atacado durante a Segunda Guerra Mundial no ataque de Pearl Harbor. E a ilha de Diego Garcia, na verdade, é uma ilha que é de domínio do Reino Unido, mas que o Reino Unido alugou para os Estados Unidos para servir como uma base militar norte-americana. Fica bem no meio do Oceano Índico, só que, na verdade, a ilha de Diego Garcia, eles pegaram e tiraram toda a população da ilha e mandaram para viver em outros lugares, só que esse ano... Né, desculpa, ano passado, era para Diego Garcia ter sido devolvida para os seus habitantes originais e não foi. Né? Então, é uma base militar, da onde partem grande parte dos caças, né, estadunidenses que atacam o Oriente Médio, né, porque fica ali no Oceano Índico. Então, no Oceano Índico,
é uma posição muito estratégica, né? Então tá aqui no meio do Oceano Índico, aqui tu tem o Oriente Médio, tá? Aqui tu tem a Ásia, tá? Aqui tu tem a Índia, né? Então aqui o Oriente Médio. Então é uma posição muito estratégica para tu exercer teu controle sobre a Ásia e o Oriente Médio, né? Então é verdadeiro, tá? Por mais que a gente não fale tanto, porque é mais uma base militar entre centenas que os Estados Unidos têm, mas é uma base estratégica de fato, tá? Uma ilha que está bem no meio do Oceano Índico. Então aqui 1, 2 e 5, alternativa B. Última questão de 2017, né? A gente vai... Galera, tem coisas assim que a gente tem que ficar mais malandro, assim, né? Então, tipo, a gente bate o olho nesse climograma, vê aqui a curva de temperatura, a gente já viu que está no hemisfério sul, né? Porque mais quente dezembro, janeiro, mais frio junho e julho, né? Hemisfério sul. E aqui a gente tem a curva de temperatura ao contrário, já sabe que é no hemisfério norte. Isso. Então, por que eu falo isso, né? Tu viu o climograma, já bate ali hemisfério sul, hemisfério norte, porque qualquer alternativa que falar em verão e inverno vai ser relativa ao hemisfério, né? Então, não, tu vai, tipo, por exemplo, imagina se tu vai olhar para esse climograma 2 achando que o verão começa aqui, né? Achando que o verão começa aqui, né, em dezembro, tá? Então, tu vai acabar errando a questão. Então, bate o olho, bota hemisfério sul, hemisfério norte, e a partir dali tu já sabe que as estações são espelhadas, né? Quando for verão no hemisfério, vai ser inverno no outro. Então, tu já pode analisar as assertivas com mais segurança, tá? E beleza, vamos ver aqui as alternativas. Climograma 1 refere-se a uma cidade situada no hemisfério sul, verdadeiro. Viu aqui, né? Pela curva de temperatura. A amplitude térmica registrada no climograma 2 é maior do que a registrada no climograma 1. Então, tu vai ver aqui a variação entre o máximo e mínimo de temperatura, aqui é maior do que aqui, né? Verdadeiro. Daí aqui, né? O verão, ele é mais chuvoso do que o inverno nos dois climogramas. Então, vamos ver aqui. As chuvas, né, são as barrinhas, né, e não a linha. A linha é a temperatura. Então, vamos ver aqui, né? Aqui, a gente vai ver que o verão do hemisfério norte, ele vai estar aqui, né? Tá. Peraí, peguei errado. Tá, mas de junho a setembro. Inclusive, é entre hoje e amanhã que começa a primavera, galera. Tá? Junho, agosto, setembro. Aqui é o verão do hemisfério norte. O verão do hemisfério sul, né? Vai ser aqui, 21 de dezembro, tá? 20 de março. Tá? Então, a gente vai ver que no hemisfério sul, o verão é mais chuvoso do que o inverno. No hemisfério norte, no inverno é mais chuvoso do que o verão. Então, aqui é falso. Tá? Então, isso daí é muito fácil de se confundir, né? Mas aqui a gente é malandro, já botou hemisfério sul e hemisfério norte. O climograma 1 refere-se a uma cidade com característica de clima tropical típico. Uai, por que não? Né? Talvez, pode ser, né? Verão chuvoso, inverno seco, né? Por que não? E o climograma 2 é uma cidade de clima tropical litorâneo. Falso, né? Não tem nada a ver. Porque a gente vai ver que clima tropical litorâneo tem chuvas bem distribuídas durante o ano. Aqui a gente vê uma estação chuvosa, uma estação seca, inverno chuvoso, verão seco. Então, falso, tá? Então, aqui 1 e 2 é a correta alternativa A. Gurizada, alguma dúvida sobre essas questões? Me deem um minutinho que a gente corrige a prova de 2018. Se tiverem dúvidas, me avisem aqui que eu já volto. Só. Brasil.
Foi, gurizada. Ficaram com alguma dúvida nessa primeira leva de questões? Ou não? Eu vou tentar ser mais cirúrgico agora nessa segunda parte. A gente não demorar tanto, né, também para ver todas as questões. Bom, gurizada, aqui, né, as questões de hidrografia, muita gente às vezes de outras turmas, né, me pede, às vezes, detalhes e tal, e coisas das bacias hidrográficas, mas, na verdade, as questões da SPSEC de hidrografia que costumam aparecer são questões mais gerais, tá? Então, vamos analisar aqui essa questão de hidrografia na questão 21 de 2018. Basicamente, o que ela fala é sobre a questão de escassez de água no mundo, né? Então, a gente vai ver que ali, né, a água, dentre as causas da escassez de água do mundo, o que a gente pode destacar, né? Então, vamos ver, a água disponível no mundo é muito inferior, tá, às necessidades de consumo atuais. Tá, água doce disponível no mundo. Galera, é falso isso, tá? A gente vai ver que a água doce, ela tem dado conta da humanidade, apesar de muitos lugares sofrerem com a escassez de água. A questão não é nem a quantidade de água doce, né? A questão é a qualidade da água doce, né? Então, quando a gente fala de água, muitas vezes é uma questão muito mais qualitativa do que quantitativa. E qualitativa, sim, a gente tem vários problemas, tá? Então, muito inferior às necessidades de consumo atuais, é falso, né? A gente pode dizer que ela ultrapassa, né, as nossas necessidades de consumo, mas que a gente acaba prejudicando a água qualitativamente. Além dos recursos hídricos apresentarem uma distribuição geográfica muito desigual, isso aqui é verdadeiro, né? Então, tipo, tem países que têm muita água, como, por exemplo, o nosso, tem países que têm pouquíssima. Os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento de água. Galera, essa 2 aqui, ela vai ser verdadeira, né? Então, muitas vezes, a questão de água, ela envolve também uma questão de gestão, de evitar desperdício, porque, por exemplo, assim, né? Vou dar um exemplo estrutural. Se o país não tem saneamento básico, provavelmente ele vai ter um abastecimento de água muito prejudicado, ou vai ser uma água de péssima qualidade, porque o esgoto vai direto para a água, né? Então, se ele tem pouca água e não tem saneamento básico, que a gente sabe que é algo que falta em vários países, eles vão acabar poluindo a pouca água que eles têm, né? Então, é complexo, né? E é verdadeiro isso daí. A contaminação de mananciais, o desperdício excessivo e desperdício desse recurso provocam a escassez da água para o consumo e fazem dela, em determinados locais, galera, ressaltem, ó, sublinhem esse, em determinados locais, um recurso finito. Porque se a gente for estudar o ciclo da água, a gente vai ver que a água não se perde, né? Ela infiltra, evapora, condensa, chove, ou seja, é um ciclo, ela não se perde na atmosfera, né? Ela não vai para o espaço, sabe? Ela é um recurso infinito, mas em determinados locais, ela é um recurso finito pela má gestão da água, né? Então o rio seca lá e vai acabar virando água salgada, sabe? Então, localmente ele sim pode ser finito. Então, pelo mau uso, pela contaminação, né? Então, enquanto um recurso, ele pode ser finito. Significativas alterações no ciclo hidrológico, sobretudo nas áreas urbanas, onde a retirada da vegetação e impermeabilização do solo dificultam a infiltração da água e o consequente abastecimento dos aquíferos. Galera, quando tu pensa no solo urbano, né? É tudo impermeabilizado, é asfalto, é calçada, é condomínio, é não sei o quê, com calha, com telhado. Então, tipo, nas regiões de grandes metrópoles, uma cidadezinha pequena não tem problema, mas numa região de uma grande metrópole, que tem quilômetros e quilômetros de solo impermeabilizado, daí entra dentro do bueiro, daí o bueiro leva num canal de concreto até o rio, até, né, então, o esgoto pluvial, no caso, né, que pode ser levado direto para os recursos, dependendo, né, ou às vezes é tratado. Galera, a água acaba não se filtrando, ela tem que se infiltrar no solo para poder reabastecer os aquíferos, poder reabastecer os lençóis freáticos. Então, se tu tem um solo permeabilizado, isso aparece muito no Enem, né? Eles batem muito nisso no Enem, e aqui também, né, já apareceu algumas vezes. Impermeabilização do solo vai no sentido contrário de recarga dos aquíferos. Então, é verdadeiro. O uso excessivo e desperdício desse recurso, principalmente pela atividade industrial, tá? Aqui já está meio falso, né? Porque
aqui, né, é justamente esse ponto que faz dela falsa, né, porque 70% do uso da água é da agricultura, é responsável pela maior parte da demanda global da água. A agricultura usa 70% da água, a indústria em torno de 20%, uso doméstico 10%, conforme dados da ONU. Então a alternativa correta aqui vai ser a D. Sobre as transformações de agentes internos e externos do relevo. O que a gente pode afirmar aqui, né? As cadeias orogênicas, o que é orogenia? É o deslocamento horizontal de placas tectônicas, tá? Resulta de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras como a dos Andes. Muita gente não vai nessa daqui por causa do curta duração. Só que às vezes a gente se perde um pouco, né? Justamente em não entender a diferença entre a escala do tempo histórico e a escala do tempo geológico. Se uma cordilheira, né, ela se formou no Cenozoico, que é o mais recente dos três períodos, né? Dos três períodos mais recentes que foram depois do pré-cambriano, né? Então a gente tem o pré-cambriano, os primeiros 4 bilhões de anos, daí depois a gente tem o paleozoico mais antigo, o mesozoico do meio, o cenozoico mais recente. Então as cordilheiras e montanhas, elas são do Cenozoico. E é aquele negócio, né? Tu vai medir a Cordilheira dos Andes hoje, daqui a 20 anos, ela vai estar alguns centímetros mais alta. Ou seja, é algo recente, é algo, né, que está acontecendo no presente, né? Então, a gente vai ver que isso, do ponto de vista do tempo geológico, é recente, tá? Por isso que é curta duração geológica. E é justamente essa palavra que eles colocaram para meio que dar não ficar tão óbvia que essa alternativa estava correta, mas essa A é correta. Tá? E aqui de novo, intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo em regiões desérticas. Sempre nessas, né? Ai, ai. E aqui, né, tá errada, né? Porque a dorsal mesoatlântica é a expansão do assoalho oceânico, mas é um movimento divergente, daí aqui tá errado, né? Então, tá errado por causa que seria divergente, não convergente. Planícies aluviais são planícies formadas por sedimentos trazidas por rios e não pela chuva, tá? Que é o que tá aqui, tá? Aqui sobre o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, tá? Globalização e etc., né? O modelo de produção flexível vem sendo adotado pelas empresas, né? E isso vai ter reflexos na forma de organização produtiva. Modelo de produção flexível, just in time, toyotismo, todo aquele esquema da terceira revolução industrial, tá? Então, o que a gente pode falar sobre isso? A gente tem um apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia, sem interferir nas empresas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população, por conseguinte, fomentar o consumo, né? Infelizmente não, né? A gente vai ver que muito o apelo das indústrias é por uma flexibilização maior trabalhista, né? A gente não é algo comum da gente ver, né, as indústrias pedindo para o Estado melhorar as condições de vida da população para que tenha mais consumo, não é algo comum. Pode ter alguma indústria que faça, pode ter, mas não é algo que a gente vê como um reflexo global e geral de várias indústrias, um movimento assim, né? Não faz parte dessa tendência, tá? Então, falso. A implementação gradual da economia de escala, substituição da economia de escopo, visando reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados em grande quantidade. Galera, é só vocês terem um entendimento bem básico de Fordismo, né, que vocês vão ver que Fordismo era o sistema produtivo da segunda revolução industrial, ou seja, ultrapassado, que era aquela ideia de produção em massa, consumo em massa. Vou produzir em toda a minha capacidade produtiva um monte de produto, tudo igual, né? E depois, se não conseguir vender, vai para o estoque. Essa é a lógica do Fordismo, né? Então tá falando que é produzir em grande escala, né? Produzir itens padronizados em grande quantidade. Não é isso que acontece, galera. A gente vai ter cada vez mais economia de escopo flexível, just in time, toyotismo. Vou produzir um produto mais personalizado, vou evitar estoques, vou ver qual que é a demanda do meu consumidor, vou me reorganizar nos momentos que eu não tiver tanto consumo, né, ao invés de ficar estocando e produzindo ao máximo, né, então a produção mais inteligente, tá? Então aqui é falso. Implementação do just in time, sim, né? Just in time, toyotismo, terceira revolução industrial, tá tudo na mesma linha. Economia de escopo, né?
método de organização da produção que visa a eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e postos de trabalho, de inventário e tal, disponibilizando capital para novos investimentos, verdadeiro. A disseminação em diversos países desenvolvidos de propostas de flexibilização da legislação trabalhista, tá? Com redução dos salários, né, e dos benefícios sociais, acarretando, em consequência, o enfraquecimento do movimento sindical. Verdadeiro, galera. Né? Então a gente vê até, né, quanto uma das bandeiras políticas até no Brasil, né? Vocês querem salário mínimo ou querem trabalho, né? Então, sabe, né? Então, tipo, flexibilizar para que tu tenha mais trabalhos para mais pessoas, mas até que ponto isso é interessante, né? Então isso é uma pauta bem neoliberal, né, de uma flexibilização ao extremo da legislação trabalhista, que a gente vai ver que é o sistema econômico predominante no mundo de hoje, né? É a linha econômica predominante, né, do neoliberalismo, né? Então, no mundo de hoje, sim, né, tem muitas vezes propostas de flexibilização da legislação trabalhista para ter mais trabalho, né, mas talvez com salários menores, né, menos benefícios, etc. Tá? Então, aqui a 13 e a 4 são corretas. Alternativa aí. Galera, aqui a questão 24, né? Ela vai falar sobre a participação, né, dos grupos de idade na população brasileira entre 1940 e 2050. E o que a gente vai ver aqui, né? Jovens adultos vão aumentar bastante, né? Vão ser muito significativos. A gente vai ver que aqui o ano que a gente está, né? A gente está quase que num auge dos jovens adultos. E aqui a gente tem uma diminuição das crianças e um aumento dos idosos. Mas vocês percebem que a gente tem um ponto mais baixo aqui entre a diminuição das crianças e os idosos. Isso daqui é o que significa o bônus demográfico, que a gente vai ter uma maior relação, tá, de adultos, tá, uma maior relação de adultos com a comparação de uma gradual aumento dos idosos e um gradual diminuição de jovens. Aqui, os idosos e as crianças, tá, os idosos e as crianças são os dependentes da população. Se a gente tem uma maior porcentagem de jovens adultos para crianças e idosos, a gente vai ter mais população em idade ativa, mais pessoas trabalhando e contribuindo com impostos. Desse entendimento vem o entendimento de bônus demográfico, tá? É isso. O aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da população, tá? É fruto da redução do número de óbitos. Galera, a gente vai ver que essa alternativa 1 aqui, tá? O aumento da participação de adultos e idosos, né? Conjunto total da população, é fruto da redução do número de óbitos. Se colocasse aqui, né, tipo, se não tivesse adultos e em vez de número de óbitos fosse taxa de mortalidade, redução da taxa de mortalidade, que dá uma ideia de proporcionalidade, porque número de óbitos dá uma ideia de números absolutos, né? E é aquilo que eu falei para vocês, a população do Brasil nunca foi tão grande, então é natural que a gente tenha mais óbitos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma redução da taxa de mortalidade, tá? Então essa 1 aqui, ela é falsa, apesar de, né, se tu mudar ali poucos elementos, ela poderia se tornar uma alternativa verdadeira. É no detalhe, né? É um detalhe que, às vezes, a prova ela quer pegar vocês, tá? Então, aqui, ela é falsa. A queda da proporção de crianças do conjunto total da população brasileira está fortemente relacionada às elevadas taxas de mortalidade infantil que assolam o país. Falso, né? Esse eu falei, né, na outra questão de demografia que a gente fez, que é um dos pega-ratões mais clássicos que aparecem dentro de demografia. Associar a diminuição de crianças e diminuição da proporção de crianças à mortalidade infantil, que é falso. A mortalidade infantil no Brasil nunca foi tão pequena, né? A gente está cada vez melhorando, né, a nossa classificação em termos de mortalidade infantil, né? Cada vez a gente tem menos mortalidade infantil. Do ponto de vista demográfico, o Brasil vive uma fase favorável ao crescimento econômico, né? Então, aquilo que eu tinha colocado, né, o bônus demográfico, pois com a redução das taxas de natalidade houve uma redução da razão de dependência. Os dependentes são as crianças e os idosos, isto é, do peso econômico das crianças e dos idosos sobre a população economicamente ativa do país. Aquilo que a gente chama de bônus demográfico, janela demográfica, janela de oportunidades demográficas, etc. Final da década de 2030, a população brasileira deverá parar de crescer e logo sofrer redução, tá? Pois o número de óbitos tenderá a ser maior do que o número de nascimentos, né? Então a gente vai ver, galera, que sim, né? O Brasil ainda, ó, um sonoro ainda para vocês,
ainda não decresce em números absolutos, mas pela nossa tendência de ter 1,74 filhos por mulher, né, a gente tem uma tendência de que a gente passe a decrescer em números absolutos daqui a uma geração, né? Então a gente tem a geração dos idosos a falecer para poder passar isso, né? Então aqui, verdadeiro. A pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade do aumento de número de vagas nas escolas e leitos hospitalares. Escolas é falso, né? Porque se a gente tem cada vez menos jovens, em termos de vagas nas escolas, não vai ser necessário um aumento. Se deu conta da geração anterior, vai dar conta dessa geração. Leitos hospitalares, sim, né? Porque quanto mais idosos, né, tu tem as doenças e tal, né? Então, sim. Tá? Então, falso por causa de escolas. Por leitos hospitalares poderia ser correto. Ou clínicas geriátricas, ou sei lá, né? Então, eu sempre falo, né, quando eu estou dando aula no pré-vestibular, né? Galera, vocês da medicina, quando forem escolher uma especialidade, não vão para pediatria, né? A gerontologia, na parte de geriatria, vai ser muito mais próspera, né? Porque vai ter, daqui a alguns anos, vai ter muito mais idoso do que criança, né? De repente. Mas, claro, né? A pessoa pode ser bem sucedida sendo pediatra, não é isso que eu quis dizer. Mas, demograficamente, essa é a tendência. Daqui 13 e 4 são as corretas, a alternativa C. Sobre fronteiras, a respeito da soberania do Estado brasileiro, tanto território terrestre como marítimo, o que a gente pode afirmar? A gente tem uma faixa de fronteira terrestre definida na Constituição, que é uma área de 150 quilômetros, né, das fronteiras internas, né, claro, não, 150 quilômetros a partir da faixa de fronteira para dentro do território, né, para fora a gente não tem soberania, né, que seriam as áreas mais sensíveis, né, seriam as áreas mais sensíveis ao nosso domínio, né, a poder ter alguma ocupação, alguma intervenção. A gente sabe que o Brasil tem uma tradição pacífica, mas de qualquer forma a gente tem que ter esse cuidado com essas faixas de fronteira. Até aqui está correto, tá? É bem isso aqui, né? A largura é bem essa mesmo. Daí aqui. E cabe aos governos de cada estado da federação executar as ações de polícia de fronteira na faixa dessa faixa. Falso, né? Não é o governo de cada estado, isso aqui é a responsabilidade da União, é federal, responsabilidade das Forças Armadas, tá? Então aqui é falso. Não é o governo de cada estado, né? Por isso que tem muita gente, né, do exército que acaba sendo locado, né, em regiões de fronteiras, né? Então, porque a gente vai ter várias bases militares, porque a responsabilidade, né, das Forças Armadas, né, garantir a integridade do território, da soberania nacional. Então, não tem a ver, né? O governo de cada estado, né, ele vai ser responsável por segurança pública, né? Por isso que as polícias são estaduais. O Estado brasileiro possui soberania quase que total sobre seu mar territorial, com exceção apenas de ter que respeitar, tá, o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros países nessa área, conforme a Convenção da ONU, né, Convenção sobre os Direitos do Mar, em vigor desde 1994, tá? Aqui a gente vai ver que essa é verdadeira, tá? A Convenção da ONU diz que, né, o mar territorial ele é nosso território, a gente pode aterrar, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas é uma boa prática da Convenção dos Direitos da ONU o direito de passagem de uma inofensiva, né, de embarcações inofensivas de outros países. É claro, né, que para ela ancorar, né, para ela, tudo precisa de uma licença. Então, por mais que tenha um direito de passagem, sempre ao entrar no mar territorial, se é comunicado para a marinha do país, né, por uma questão de boas práticas dentro dessas convenções internacionais. Embora a zona econômica exclusiva seja limitada a uma faixa de 200 milhas náuticas de largura da costa, a plataforma continental, que é aquela parte do relevo oceânico mais alto, né, mais próximo do continente, do relevo submarino, no caso, né, em diversos trechos ultrapassa esse limite, o que pode ampliar as fronteiras de exploração econômica da chamada Amazônia Sul. Então, isso aqui é verdadeiro, e justamente o Brasil já solicitou várias ampliações da sua zona econômica exclusiva, tá? Solicitou para a extensão da sua plataforma continental, justamente porque é uma região de pré-sal. Então, para nós, né, não é, eu vou solicitar só porque eu quero ter. Não, é pela questão de, né, que, para mim, é estratégico, né? E o Brasil teve aceita, né, ainda tem algumas solicitações pendentes, mas teve aceitas a maior parte das solicitações para ampliação da zona econômica exclusiva, porque, como eu falei para vocês, o Brasil não está numa costa fechada disputando seu mar territorial, sua zona econômica exclusiva com vários outros países. A gente não tem tantos problemas nesse sentido. A soberania brasileira sobre a zona econômica exclusiva distingue-se
tá? Da soberania sobre o mar territorial. Verdadeiro, né? Uma coisa é territorial. Território é quando tu tem exercício das suas relações de poder. Zona econômica exclusiva significa que tu vai ter prioridade para a extração econômica de algum produto que seja encontrado ali, como, por exemplo, um petróleo do pré-sal, né? Uma vez que na zona econômica exclusiva, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, sobrevoo, tá? Navegação, sobrevoo, sim. Mas exploração dos recursos naturais, não, falso, né? Exploração dos recursos naturais vai ser prioritário do país da costa ali, né? Então a zona econômica exclusiva é para isso, é para extrair algum recurso natural da plataforma continental, né? E, sabe, então é uma relação diferente, né? Uma categoria diferente, mas a exploração dos recursos naturais não vão poder vir um país estrangeiro, né? A não ser que a gente permita e venda o nosso pré-sal para outros países estrangeiros, que é algo que está acontecendo. Né? Daí é uma concessão de um poço de petróleo, né, de uma jazida de petróleo brasileiro, para o país estrangeiro, que é diferente. Então aqui é a alternativa C. Sobre a China, que fatores a gente pode associar ao avanço econômico da China? Muitas reservas de minérios e combustíveis fósseis no subsolo chinês, concede país autossuficiência em termos de matéria-prima, e fontes de energia que o caracteriza como grande exportador mundial de petróleo. Galera, a gente vai ver que a China está entre os 10 maiores produtores de petróleo, tá? Mas não é um grande exportador, né? Porque ela consome grande parte do petróleo internamente, né? E ao mesmo tempo, quando tu fala em autossuficiência em termos de matéria-prima, é muito doido, né? Porque, tipo, para ter autossuficiência em toda a tua matéria-prima, né, tu tem que ter muito recurso natural, ainda mais um país que transforma tanto matéria-prima quanto a China. Tanto que o principal produto que o Brasil vende para a China é o aço, né? Então é falso, tá? É falso. China está entre os 10 maiores produtores, sim, de petróleo, sim, mas não é a maior exportadora. Ela está tipo entre 7 e 8 a classificação dela em termos de produtores mundiais. Tem bastante minérios, tem bastante ferro, tem bastante carvão, sim, mas tem muito mais carvão do que petróleo, tá? E não tem autossuficiência em termos de matéria-prima, porque seria muito doido, né? Um país ter autossuficiência em toda a matéria-prima, ainda mais país que transforma tanto, país com tantos habitantes, tá? Modelo de economia planificada, né, que é o modelo da economia do socialismo, né, de igualdade salarial e tal, essas questões, porque a gente sabe que a China não é um país socialista, né, seguindo, né, a linha do socialismo teórico, né, não é, né, um país extremamente aberto, extremamente desigual, que promovendo o crescimento econômico equilibrado distribuição de renda, tá? A gente não tem equilibrada distribuição de renda, a China, em termos do coeficiente de Gini, é um país bastante desigual, amplia o mercado consumidor interno chinês, dos mais gigantescos do mundo, e elimina as desigualdades sociais. Não, galera, a China é um país ali que tem muita desigualdade social, apesar, né, de ter o Partido Comunista Chinês do poder, né? A China pegou só o lado ruim do socialismo, né? Autoritarismo político e tal, né? Então, falso. A liberalização econômica, os baixos custos de mão de obra, principal fator de competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do país. Verdadeiro, né? Então, abertura para indústrias multinacionais, custo de mão de obra muito baixo, que acaba sendo oriundo de uma grande desigualdade social, né? Acaba fazendo com que a indústria chinesa seja muito competitiva a nível mundial, tá? Esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, fazendo com que nas últimas décadas o país esteja entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo, tá? Então, verdadeiro. A China conseguiu, né, a partir do governo Deng Xiaoping, atrair essas indústrias com incentivos fiscais, com baixo custo de mão de obra, com grandes matérias-primas, com uma possibilidade de mercado consumidor e potencial, e atraiu, né, muita tecnologia, por meio das joint ventures, se apropriou das tecnologias, e hoje em dia é um país que tem, que caminha para uma autonomia em termos de produção tecnológica, tá? Então aqui, 13 a 4 são verdadeiros. Professor, Oi. tem algum país autossuficiente em energia? Tem países, tipo, por exemplo, autossuficientes em energia, países pequenos que são grandes produtores de petróleo, né? Tipo, por exemplo, vai pensar em Kuwait, Catar, Arábia Saudita, né?
são grandes exportadores, né? Vai pegar a Rússia, é um outro país autossuficiente em energia, né? Porque é um grande exportador de gás natural e petróleo. Então, esses são países que tipo assim, ser autossuficiente em recursos energéticos não é tão raro, mas ser autossuficiente em todas as suas matérias-primas que é difícil, né? Ainda mais um país tão industrializado como a China, que é por isso que ser autossuficiente em energia não é um problema, não é uma situação tão rara assim, né? Tá? Até os Estados Unidos ele não é completamente autossuficiente, né? Porque ele compra 99% do petróleo do Canadá, mas ele está perto de uma autossuficiência, né? Daí tem outros países, esses países que normalmente são grandes exportadores, né, de recursos energéticos, eles são autossuficientes, né, como Rússia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, né, mas ser autossuficiente em matéria-prima, que daí é mais rara a situação. Beleza, valeu. Porque se tu exporta, tá sobrando, né, então, nesse caso. Aqui, Canela, Gramado e Caxias do Sul, chegou neve, chegou frio, né? Vamos ver. A associação de dois importantes fatores climáticos justifica a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nessa região, né? O que a gente pega dentro da realidade brasileira? São países que estão, né, no estado mais ao sul do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, né? Ou seja, latitude, são países que estão dentro da região temperada, são países que estão no estado que está mais perto do Polo Sul, e ao mesmo tempo são lugares, né? São lugares que estão acima de 600 metros de altitude. Então, tu tem o fator latitude e altitude combinado que fazem com que a gente tenha frio e neve, etc. Tá? Então, aqui, latitude e altitude. Bem tranquilinha essa questão. Galera, sobre crises e apagões que teve no Brasil em 2001 e 2009, tá? O que se fez de ação governamental para superar essa problemática? Tá? A gente vai ter, né, construção de novas usinas hidrelétricas com prioridade para as usinas de grande porte e com grandes reservatórios no Sudeste, a fim de aumentar a geração de energia elétrica na região de maior demanda energética do país. Não, galera, a gente vai ter a construção, né, no Sudeste de usinas hidrelétricas com pequeno porte, porque como o Sudeste ele já tinha muitas usinas hidrelétricas, né, a ideia das usinas de fio d'água e de pequenas unidades hidrelétricas vai ser mais incentivado, e na verdade a gente vai ver que o foco vai ser em construção de usinas maiores, né, e daí tu passa por toda uma sabatina popular, toda essa questão de construção de usinas maiores, principalmente na região norte, que era mais desabastecida, assim, nesse termo de produção energética, tá? Então, aqui é falso. Grandes usinas com grandes reservatórios, as que tinham possíveis de ser feitas, já tinham sido feitas, né, na região sudeste, tá? Porque a demanda energética é muito mais antiga. Então, o que vai se fazer é, né, o desenvolvimento de menores usinas hidrelétricas, né, e também, né, a construção de algumas usinas térmicas por uma questão ali de segurança energética, caso tu tenha uma estiagem muito forte algum ano, né. A interligação do sistema de transmissão da energia elétrica entre as regiões do país, tá, de modo a permitir o direcionamento de energia das usinas do sul e do norte para as demais regiões nos momentos de pico no consumo, tá. Aqui a gente vai ver que a 2, tá, a 2 ela vai ser correta, tá? A gente vai ter aquelas grandes linhas de transmissão de energia, né? Que são aqueles, às vezes a gente vê, né, viajando nas estradas, né? Que são uns que tem umas bolas de basquete, parece, né, nas linhas de transmissão, aquelas linhas de transmissão que são bem grandes, né? Que é para tu poder distribuir energia, né? Porque essa distribuição desigual das usinas hidrelétricas, né, faz com que tu tenha uma necessidade energética que às vezes ela é atendida localmente, mas que poderia ser compartilhada energia para atender outras regiões. 3. A expansão do parque nuclear brasileiro, visando não apenas ampliar a oferta de energia elétrica, mas também a honrar os compromissos assumidos pelo país no Acordo de Quioto. O Acordo de Quioto, o Protocolo de Quioto, vai ser um acordo para não emissão de gases do efeito estufa.
E a energia nuclear não emite gases do efeito estufa, né? Então ela vai ser mais limpa relativamente com relação a outras. Não obstante as polêmicas existentes em torno do programa nuclear brasileiro. Então a gente vai ter, né, o projeto de Angra 3, né, que vai se dar sequência nesse período ali a partir dos apagões, né, vai se incentivar, né, ali o término das usinas de Angra 3, né, e a atividade das usinas de Angra 2. Tá? Então, ambas as três, né, Angra 1, 2 e 3, elas começaram a ser construídas antes dos anos 90, mas a gente vai ver que a Angra 1 funciona, né? A Angra 2 ela funciona, mas ela passou por longos períodos de inatividade, e a Angra 3 ela ainda não terminou de ser construída. Mas durante esse período, né, por essa necessidade, vai se buscar, né, esse término de construção, essa expansão do parque nuclear brasileiro. Tá? Então, a 3 aqui é verdadeira. A instalação de novas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aproveitando-se da abundante produção carbonífera de alto poder calorífico do país, de energia mais barata que é gerada pelas usinas hidrelétricas. Galera, essa 4 está falsa por tantos motivos, né? A gente não tem uma abundante produção carbonífera, a gente é dependente de importação de carvão, tá? A região sul é que mais produz, mas não produz o suficiente para o país. Tá? A gente tem uma energia mais cara do que das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são basicamente a maneira mais barata de tu gerar eletricidade. Tá? Então, e a nossa produção carbonífera não é de alto poder calorífico, né? A gente não tem o melhor carvão, o mais antigo. Tá? Então, aqui a 2 e a 3 são as verdadeiras, a alternativa B. Galera, essa questão é um mapa de curvas de nível, né? O que a gente pode interpretar? A porção norte ela é a mais favorável para a mecanização agrícola. Daí tu vai ver aqui, ó, ao norte do rio a gente tem curvas com uma maior distância entre elas. Ao sul do rio a gente tem curvas muito próximas. Curvas muito próximas vão significar uma grande declividade. Curvas muito distantes, curvas mais distantes vão significar uma menor declividade. Menor declividade é melhor para tu mecanizar, para tu botar uma colheitadeira, uma plantadeira. Então aqui, verdadeiro, né? Tá? As menores altitudes estão localizadas na porção nordeste do esquema. Daí tu vai aqui, nordeste, seria essa porção aqui, né, a gente vai ter uma altitude de 680 metros para cima, né, e as menores altitudes seriam de 600 metros aqui na porção oeste do esquema, então é falso. As encostas mais íngremes e, portanto, mais sujeitas aos processos erosivos são observadas à margem esquerda do rio. Daí, para tu saber qual que é a margem esquerda e a margem direita, tu vai ter que saber para qual sentido o rio está correndo. Então, se a altitude ela vem diminuindo daqui para cá, né, as águas do rio vão seguir a lei da gravidade. Então, a gente vai ter, né, as águas do rio correndo nesse sentido, tá? Então, se está correndo nesse sentido, o rio está correndo nesse sentido. Se o rio está correndo nesse sentido, vai ser esquerda em relação ao sentido que o rio está correndo. Então, a gente vai ver que, sim, estão na margem esquerda, né, as encostas mais íngremes. Então, a margem esquerda seria essa margem aqui, tá? Mais íngremes, mais sujeitas aos processos erosivos. A jusante do rio, tá? Sempre se lembre, né? Jusante e montante. Montante, né? Montante subindo o monte, ou seja, caminhando para cima, né? Subindo o monte, eu chego na nascente, porque a nascente sempre é mais alta do que a foz. Descendo o monte, eu vou em direção à jusante, né? Que é em direção à foz, em direção à desembocadura. Tá? Então, a jusante vai estar para o lado esquerdo. O lado esquerdo vai ser a porção oeste do esquema. Né? Então, aqui, porção oeste do esquema. Então, verdadeiro. E a montante do rio está na porção leste do esquema, direção leste do esquema. A distância real entre os pontos X e Y traçados no esquema é de 15 km. Então, um cálculo aqui de escalas, né? Se para cada 1 centímetro no mapa eu tenho 50 mil centímetros na realidade, aqui eu tenho 3 centímetros no mapa, eu vou fazer esses 3 vezes os 50 mil, tá? Que vai me dar 150 mil centímetros de distância real, tá? 150 mil centímetros de distância real entre o ponto X e o ponto Y. 150 mil centímetros equivalem a quantos quilômetros, tá? 2, 3, 4, 5. 150 mil centímetros equivalem a 1,5 quilômetros. Então, a gente vai ver que aqui é falso, tá? 5 é falso. Então, aqui, 1, 3 e 4, alternativa C.
Galera, essa questão ela é meio chatinha, assim, né? Mas ela fala sobre a transformação industrial brasileira. Então, o que a gente pode analisar aqui, né? Se a gente for ver a tabela. A gente vai ver o quanto que estava concentrada a indústria no Sudeste nos anos 70, né? 2008 diminui relativamente, isso aqui lembra que é porcentagem, a participação do Sudeste na região industrial, o Sul aumenta bastante, né? O Nordeste aumenta, Norte aumenta também significativamente, o Centro-Oeste aumenta. Ou seja, a gente vê uma leve desconcentração das indústrias, né? Mas o que vai significar isso na prática? Né? Então, vendo isso, significa que a região Sudeste diminuiu suas indústrias ou que as outras também se industrializaram? Essa que é a questão, né? Então, a gente vai ver que o Brasil dos anos 70 é um Brasil muito diferente, tá? Mas isso não significa necessariamente, né, uma diminuição absoluta tipo de indústrias no Sudeste, é uma diminuição proporcional com relação às outras regiões. Então vamos ver aqui. A participação da década de 1970 constata-se a perda de participação da região Sudeste no valor total da produção industrial do país, tá? Então, sim, né? Tá? Como reflexo direto dos desvios em investimentos empresariais para novas localizações longe das chamadas deseconomias de aglomeração daquela região. Deseconomias de aglomeração é quando as desvantagens de estar numa região de grande aglomeração urbana superam as vantagens. Então, a gente vai ver que, sim, né, galera, a gente tem novas possibilidades industriais na região Nordeste, né, que eu falei de Camaçari, na Bahia. A gente tem, né, um investimento, né, a partir ali de 67 na Zona Franca de Manaus. A gente tem indústrias do setor agroindustrial na região Centro-Oeste, né? Então, sim, né, a gente vai ter uma perda da participação da região Sudeste no valor total da produção, né? Então, participação nos remete à porcentagem, tá? Então, aqui a 1 vai ser verdadeiro. Significativo aumento do valor da produção industrial da região Centro-Oeste pode ser explicada pela migração das indústrias de bens de capital de São Paulo em busca de vantagens econômicas de produção na região. O que são bens de capital, galera? Bens de capital fazem máquinas e ferramentas para outras indústrias, ou seja, indústrias mais pesadas, metal mecânica e coisas. Não, né? Na região Centro-Oeste a gente vai ter um setor agroindustrial ali vinculado ao agronegócio da região. Bens de capital ainda está muito mais restrito a São Paulo, né? Ali a região Sudeste, né? Alguma coisa na região Sul, tá? Mas falso, na região Centro-Oeste não tem esse tipo de indústrias, tá? Ou se tem, é muito pouco. Bem de capital é uma indústria que demanda uma tecnologia, demanda uma técnica, demanda uma proximidade maior até de recursos minerais, né? Então, uma proximidade maior até de indústrias de base, tá? Empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração industrial na região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, tendo em vista estarem ligados a centros de pesquisa avançados, fundamentais à garantia de competitividade nos mercados internos e externos. Usado assim, né, os tecnopolos de São Paulo, né, São Carlos, Campinas, tá, São José dos Campos, né, São Carlos, centros universitários de pesquisa que formam uma mão de obra altamente qualificada, capacitada para trabalhar com a indústria da terceira revolução industrial. Campinas, várias indústrias de alta tecnologia. São José dos Campos, polo tecnológico, aeronáutica, aeroespacial, tá? Então a 13 é verdadeira. Então, tipo, tem uma mudança, né, de desconcentração industrial, mas as empresas da alta tecnologia da terceira revolução industrial vão ainda encontrar nos tecnopolos de São Paulo muitas vantagens da instalação ali. A indústria automobilística tem se destacado no cenário de desconcentração espacial no país, buscando condições mais competitivas de produção, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que apresenta menores custos de mão de obra. Galera, essa, né, afirmativa, né, ela tem uma certa razão, né, até aqui, tá? Buscando condições mais competitivas de produção até aqui, principalmente nas regiões, aqui, galera, que tá errado, né? A região Norte, ela não recebe tantas indústrias automobilísticas, apesar de ter ali, por exemplo, a Honda, né, na Zona Franca de Manaus, mas a gente não tem tão forte instalação de indústria automobilística. O Nordeste, sim, tá? Nordeste, sim, recebe algumas indústrias automobilísticas, Norte, não, tá? Então, aqui vai ser falso.
tá? Eu botaria Nordeste e Sul também, recebe várias indústrias automobilísticas. O Norte também possui um custo de mão de obra menor? Possui, tá? Possui, né? Não tão baixo quanto do Nordeste, mas tem um custo de mão de obra menor. Mas tu tem desvantagens pela localização, né? Então, tipo, de maior distância a ser percorrida, porque é só tu olhar para um mapa da densidade demográfica do Brasil, por exemplo. Daí tu vai ver, né? A gente vai ver que as indústrias automobilísticas, normalmente, elas se instalam no Brasil também para poder ter acesso ao mercado consumidor brasileiro. Né? E daí tu olha aqui o mapa da densidade de povoamento. A maior parte da região está na costa, né? Então, e aqui, além de ser mais distante, ela é uma região menos integrada em termos de vias de transporte. Então, tipo, não vale tanto a pena tu ter uma instalação de uma grande indústria automobilística na região norte, tá? Então, a Nordeste sim recebe mais, a região Sul também recebe mais, mas, tipo, por uma questão de posição, né, dentro do cenário nacional, proximidade do mercado consumidor, disponibilidade de mão de obra, acaba não compensando. Apesar de na região norte também ter um custo de mão de obra reduzido, né? Não tão baixo quanto o do Nordeste, mas tem um custo reduzido também. Daí aqui, A1 e A3, alternativa A. Ô, Sor, Oi. eu fiquei meio confuso se a 1 tava falando, tipo, de forma percentual ou no valor total. Porque ele fala ali no total de produção, daí eu não sabia. Fiquei meio confuso. Sim. Tá. É que assim, o que eu interpretei, tá? O que eu interpretei. Aqui quando fala em participação, né? Então, participação no valor total da produção, ou seja, tá pegando o valor total da produção do Brasil e vendo qual que é a participação da região sudeste dentro daquilo. Ou seja, para mim é percentual. Né? Não está falando do valor total da produção do sudeste em comparação com os outros. Né? Está falando do valor total da produção do país e qual que é a participação do sudeste. Então, aqui tem a palavra participação para se referir a algo percentual. Então, eu interpretei como percentual, né? Eu interpretei como percentual. Beleza, entendi. Tá? Valeu. Então, tipo, ela não vai reduzir a sua indústria, né? A região sudeste não vai diminuir a sua industrialização. Ela vai ter em termos de participação menor, né? Em comparação com as outras regiões. Galera, sobre os minérios, né? O Brasil é um grande exportador de minérios, o ferro é nosso segundo principal produto de exportação depois da soja. Né? Aqui estão numerados no mapa, né? Áreas importantes de extração mineral, né? E aqui tem a relação entre o minério e a localização. Então, a área 1 é a região do quadrilátero ferrífero? Não. A área 1 está bem aqui, onde é a Serra do Carajás e a Serra Pelada, né? Que estão uma relativamente perto da outra, que é a região ali sudeste do Pará. Tá? Na área 2, situa-se uma das maiores reservas de manganês do mundo, o maciço do Urucum. Aqui a B ela é verdadeira. Na área 3, né, destacam-se imensas reservas de bauxita. Não, a bauxita ela é mais produzida aqui nessa região do Pará, que é a região do Vale do Rio Trombetas, Oriximiná e etc. Tá? Vale do Trombetas. Na área 4, situam-se as maiores jazidas de ferro do mundo, na Serra do Carajás. Não, a Serra do Carajás é aqui onde está a área 1. Tá? Na área 5, refere-se ao Vale do Aço, no Planalto das Guianas. A localização está correta, mas o Vale do Aço vai ficar em Minas Gerais, aqui na região de Ipatinga, tá? Qual a área de produção do manganês do país. Ô, Samuel. Oi. A 5 ali é a Serra do Navio? Não, a Serra do Navio é no Amapá. Serra do Navio aqui no Amapá. A 5 é uma região ali do Planalto das Guianas, que tem uma exploração mineral, mas ela está em outro patamar de destaque, né? Ela não é tão importante quanto Serra do Carajás, quanto o quadrilátero ferrífero, etc. Também, Brasil. Era só isso? Era só isso. Tá, beleza. Daí, tipo, a gente vai ter uma produção ali por exemplo, de manganês, de bauxita na fronteira norte, né? Até o projeto Calha Norte do Sarney vai consolidar essas regiões aqui no Planalto das Guianas, né? Exploração desses minerais, né? Daí a gente vai ter alguma coisa de mineração, de produção de ferro, mas assim, quando a gente pensa em mineração no Brasil,
Minas Gerais, Pará, né, num primeiro patamar. Num segundo patamar, a gente pensa no maciço do Urucum, aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Daí depois, no terceiro patamar, daí já vem, tipo, Goiás, Rondônia, né, Amapá, com a Serra do Navio, que já está, tipo, inativa, porque se foi extraído, né, muita bauxita e manganês de lá, mas já acabou seus recursos, né, daí isso daí seria um terceiro patamar, né, esses outros, tipo, Amazonas, Rondônia, Pará, Goiás, até o Amapá hoje em dia, né, mas o Amapá teve um destaque. Pará e Minas Gerais estão no topo, assim. Sobre a inserção do Brasil na economia globalizada como uma potência agrícola, quais são as características da agropecuária brasileira? Galera, a gente vai ver que com essa modernização da agricultura na região Nordeste, principalmente o oeste da região Nordeste, tá? Será que, porque de fato a gente tem, né, nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, né, daí vai ter, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, né, toda aquela parte ali da região meio-norte, né, que é entre o Nordeste e o Norte, que faz parte do arco do desmatamento, do segundo avanço da fronteira agrícola, a gente tem, de fato, uma modernização da agricultura na região Nordeste. Ponto. As práticas agrícolas tradicionais foram excluídas e substituídas? Não, né? A gente continua tendo práticas agrícolas tradicionais, o sertão, né, criação, né, de cabras e tal. Pela fruticultura irrigada, sim, tem bastante, é bem destacada na região. E pela moderna agricultura de soja, também é destacada na região oeste, voltadas para exportação. Mas o que está errado é justamente isso daqui, né? Práticas agrícolas tradicionais excluídas e substituídas. Não é assim, né? Eu acho que cuidem sempre quando tem alguma alternativa muito, sabe, muito restritiva, né? Excluídas e substituídas, como se não houvesse mais prática tradicional. Ainda tu tem agricultura tradicional na região, tá? Apesar de tu ter a convivência desses outros modelos agrícolas. Tá? Então, cuidem com essas questões ali muito restritivas. Então, falso. As áreas de pastagens apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente na região centro-oeste e norte. Né? Então, por que estão botando fogo no Pantanal? Em partes é para ampliar e expandir mais áreas de pastagens, as quais apresentam produção de gado bovino, que já supera a produção da região sul do país, tradicional área de pecuária bovina. Verdadeiro, tá? 2, a gente está tem o Centro-Oeste hoje em dia liderando, né, a produção pecuária do país, né, expandindo pastagens. E um negócio que eu acho sempre bom ressaltar, já que a gente está tocando no assunto, galera, por mais que eu tenha uma tendência de intensificação da pecuária intensiva, a extensiva ainda predomina, tá? A extensiva predomina no país, tá? A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, né, que é onde foi o ciclo da cana, né, colonial do Nordeste e tal, já suplanta a produção da região Centro-Sul, pois, né, já supera, né, suplanta a produção da região Centro-Sul, pois impulsionada pelas boas perspectivas dos biocombustíveis, vem expandindo-se rumo ao oeste baiano no sul do Piauí, que é falso, galera. A São Paulo, tá, tem a maior produção de cana do Brasil hoje em dia em termos de estado, e muito vinculado ao setor agroindustrial de já transformar a cana em cana-de-açúcar. O setor sucro-alcooleiro na região Nordeste, ele é muito mais... É uma agricultura mais tradicional, menos mecanizada, menos conectada, menos integrada entre os setores da economia, né, na região Nordeste. Então, a produção canavieira nordestina está muito mais vinculada ao açúcar do que ao álcool. Na região Centro-Sul, muito mais vinculada ao álcool, né, à produção de etanol e biocombustíveis. Tá? Então, falso. Na agroindústria da laranja, né, o Brasil é um maior exportador de laranja, né, um grande exportador de fumo. Pequenos e médios proprietários familiares participam ativamente na cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias processadoras. Galera, sim, tá? Verdadeiro. A gente vai ter, né, pequenos produtores de fumo, né, no Sergipe, Santa Cruz, da região de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que eles têm um contrato fechado, né? Então tem um contrato fechado com indústrias. Então, tipo, pensa, né? A Petri de suco de laranja tem um contrato fechado com vários produtores de laranja e vai se comprometer a consumir toda a produção deles. Isso mesmo é coisa dos produtores de fumo. Ou seja, não é que aquelas propriedades sejam das indústrias, sejam dessas grandes empresas, dessas grandes agroindústrias, mas seja um contrato, né, já fechado.
Isso a gente vê também na produção avícola. Tipo, o cara tem um contrato com a Sadia Perdigão, né, BR Foods, né, e de que, tipo, toda a produção de aves dele vai ser comprada e tal. Claro que segue um padrão de qualidade, tu tem e tal, mas é diferente do cara, tipo, vai ter a produção de aves, vai ir na feira comercializar, vai nos supermercados, né? Então é um contrato fechado com essas grandes empresas, então grande parte, sei lá, do frango que a gente come dessas grandes empresas, quem produziu não foi uma grande indústria, talvez, pode ter sido um pequeno proprietário que tem um contrato com uma grande agroindústria, tá? Então isso acontece. Então eles fazem parte ativamente da cadeia global do agronegócio, produtos de exportação, tá? Fornecendo matérias-primas para essas indústrias processadoras em um contrato já fechado. As modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados ao setor primário, secundário e terciário da economia, transformando a matéria-prima animal ou vegetal em produtos de maior valor agregado. Verdadeiro, né? A gente vai ter cada vez, né, uma maior integração entre o setor primário, que é o da agricultura, né, com o setor secundário, já agroindustrial, e o setor terciário de comercialização, né? Então, às vezes, tu tem uma integração forte entre os três setores, principalmente na agricultura da região centro-sul, né, da região concentrada, tá? Então, tipo, já transforma a soja no óleo de soja, já transforma, né, o frango, já faz o abate, né, que daí já seria mais o abate do frango, né, setor já mais secundário, daí já vai para o frigorífico, daí a gente vende a carne de frango congelada, por exemplo, né? Então, essa integração, né, transforma essa matéria-prima animal ou vegetal, tá? Até o setor da celulose, né? Então, tipo, plantio de eucalipto, que daí transforma em celulose, transforma em papel, também seria um exemplo. Sim, né, faz parte e transforma em produtos de maior valor agregado, verdadeiro. Tá? Então, aqui, a 2, a 4 e a 5. Alternativa D, a correta. Beleza, gurizada? O que eu tinha para a aula de hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. E nos vemos na quarta às 20 horas com o nosso pré-prova de Geografia Humana. Depois a gente vai fazer um quiz que eu fiz com base nas questões para a gente reforçar ali os conteúdos. Se não tiverem dúvidas, desejo uma ótima semana aí para todos. Feito, professor. Feito, senhor. Valeu.